Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você de Itabuna e Ilhéus, as duas principais cidades dessa região meso-cacaueira, né? E a gente fica muito feliz em saber da nossa grande audiência em Itabuna e Ilhéus. Participem mais do programa, vocês que estão nos assistindo, mandem mensagens, entrem no nosso chat, deixem a sua mensagem, o seu recado, ou você pode participar pelo WhatsApp, anote o número aí, mande mensagem de texto ou de vídeo. Ainda que você assista a versão do programa gravada, você pode mandar a mensagem que a gente vai registrar no outro dia, tá certo? Fico muito grato se você fizer isso. Quero agradecer também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Estamos ao vivo agora pelo YouTube, na página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia por aí com amigos, vizinhos, parentes, colegas. Vamos espalhar a TVI por aí. Estamos também ao vivo no Facebook, página TVI Play Live. No Facebook você também pode acompanhar tudo sobre nossa programação, assim como no Instagram. Siga nossas redes sociais, tá bom? Eu fico aí aguardando você ser mais um componente aqui da nossa família TVI. Bom dia, jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara Oliveira, repórter. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. É isso aí. A doutora Andréa vai participar hoje com a gente aqui do programa. Ela que estreou também o seu programa, né, com a doutora Listele e outras 3 mulheres importantes aí da nossa sociedade, principalmente do direito, não é isso, André? Pois é, foi um super programa. Se você perdeu, assista a reprise aqui no TVI, ou então nas nossas redes sociais você encontra o programa gravado lá. É Política Sem Mistério, tá certo, gente? Tudo na nossa vida é política, não a política partidária, mas você vai entendendo aí que tudo é política assistindo esse programa, tá bom? Todas as segundas-feiras, às 19 horas, né? E as reprises em horários alternativos. Veja aí na nossa programação. Mas, doutora Andréa está aqui hoje, nós vamos debater um tema importante, né, no nosso mundo atual, que é a questão dos trans, né? Outro dia falávamos aqui com a Antonieta sobre o uso em comum de alguns lugares, como principalmente lugares íntimos, como sanitários masculinos, femininos, como essas pessoas podem utilizar esses espaços, né, dividir esses espaços. Nós mostramos também um vídeo em que um trans saiu machucado de um sanitário porque a mãe de uma das meninas que frequentavam o mesmo banheiro achou uma coisa absurda, né? Ela entendeu que era um homem que estava ali, não uma mulher, e acabou espancando esse trans e ele foi praticamente linchado, ou ela foi praticamente linchada aí nesse local. Mas daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema aqui no programa. É um tema polêmico e você precisa entender, né, o que quer dizer LGBT mais P agora, né? Fala aí, Bárbara, LGBTQIA+, e agora tem a letra P também, pois que a doutora vai explicar pra gente. A gente vai entender melhor tudo isso, porque a gente está vivendo em um novo mundo e a gente precisa compreender todas as pessoas que convivem com a gente nesse mundo, né? Para que não haja aí nenhum tipo de agressão, né? E nenhum tipo de manifestação contrária, né, a essas preferências. Bom, e se são preferências, né? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho no programa. O programa de hoje também vai abordar outros temas aqui, né, de caráter político. Vamos falar também sobre a questão dos empréstimos adquiridos aí agora pela Prefeitura de Itabuna e as possíveis obras estruturantes que virão para a cidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas a gente começa falando de previsão do tempo para você se programar aí. Será que vai chover à tarde na sua cidade? Vamos conferir aí algumas das principais cidades da Bahia, como vai ser o clima hoje.
É isso aí, a previsão do tempo para algumas cidades aqui da Bahia. Bom, hoje é dia do índio, ou dia dos indígenas, ou dos povos indígenas. Qual a diferença disso, né? Vamos comentar isso aqui hoje também com Maria Antonieta, nossa jornalista. Bom dia, Antonieta. Você acha que é dia do índio ou dia dos indígenas? Que é do índio, do indígena, tanto faz. Agora descobriram o índio, né? Descobriram o índio, descobriram o negro, descobriram os homossexuais. Parece que nunca existiram, né? Esse governo é tão engraçado. Agora não tem um pingo de estrutura pra fazer um negócio desse, pra estar comemorando esse tipo de data e dando uma amplitude que antes até que não se dava e que devia ter se dado. A gente só estudava isso na escola, dia do índio. Tudo bem, todo mundo botava um cocado, não sei o que lá, falar sobre povos indígenas, que realmente eram povos originários que existiam aqui no Brasil. Depois chegaram os portugueses, aquela confusão toda, né? Misturou índio com português, depois vieram os africanos nos navios negreiros, aí misturou tudo, ficou a miscigenação perfeita. Mas é uma data que eu acho que tem muito pouco a comemorar. Descobriram agora essa loucura lá do Yanomami, nas terras de Yanomami, dos garimpeiros, mas isso não é culpa só de um gestor. Gente, tudo bota a culpa em um só. Não é isso. Isso já vem de 1000 gestões atrás. O Brasil está muito atrasado nisso. Eu não gostaria que ocorresse aqui no Brasil como ocorreu com os americanos, lá nos Estados Unidos, que realmente dizimaram os indígenas todo. Eu sou do tempo de história em quadrinhos, de cinema, de matinês, e que via aquele Buffalo Bill ia lá e matava os índios tudo. Aí lá vem a cavalaria vinha e matava os índios tudo. Depois botaram na reserva e acabaram com a raça dos índios nos Estados Unidos. Eles hoje estão restritos a pequenas reservas. Não é assim que se arruma realmente a situação indígena. Não é por aí. Dizimando como os americanos. Esse exemplo é um mau exemplo. Mas aqui, só agora que descobriram que os garimpeiros estavam mandando em tudo, que dizimaram a terra dos indígenas, mataram o índio, botaram pra fora. E agora começaram. Que bom que descobriram isso agora. Vamos ver se vão manter essa estrutura. Porque as terras indígenas, Barbosa, tem muito ouro, elas são muito ricas. Muito ricas. Mas os próprios índios são tão corrompidos pelos brancos. Pelos próprios garimpeiros. Todo mundo sabe disso. Eles dão bebida, eles dão um bocado de porcaria aos índios, enganam os índios, né? E pegam tudo em troca de ouro. Em troca das riquezas que os índios sabem onde estão. E aquilo é deles. Mas tem que demarcar essas terras indígenas. E isso não é de hoje, é uma coisa secular. Agora, se for para demarcar, tem que dar o Brasil inteiro para os índios, né? Porque não é assim. Eles estavam aqui antes, né? Aí você está sendo radical. Não, eu estava aqui antes, então a gente vai ter que ir embora, né? Na verdade, Toné, eu acho que isso, o que eu estou dizendo aqui, é uma maneira de fazer um protesto. Eu sei, de contestar, estou entendendo. O índio tem direito a tudo, na verdade. Ele é o povo originário, como você falou aí. Ele é que originou essas terras. Então, na verdade, nós é que somos aqui intrusos. Então, nós que eu digo, não sei, porque eu sou descendente de índio também, né? Todo mundo aqui no Brasil é descendente de índio, a gente de veio negro. De algum lugar, né? A gente tem uma origem também, né? Eu não vim da Europa. Meus antepassados não vieram da Europa. Então, pode ter sido de Portugal também, criatura. Pode até ter na raiz, né, genealógica aí, mas... Ancestralidade. Mas eu acho que, assim, nós todos descendemos dos índios. Se eles eram os povos originários, né, tinham índios em todos os lugares, né? Então, eu acho que o Brasil é deles. E por respeito a isso, eles tinham que ser bem tratados, né? Mas tem que demarcar, sabe, Babano? Independente de demarcar a terra, Milton, né? Independente de demarcar as terras, o tratamento com o índio por parte do Brasil, do governo brasileiro, deveria ser... Sempre foi nocivo. Sempre foi ruim, entendeu? Porque eu digo o governo, porque o governo é que nos representa, né? O governo representa um todo, o povo brasileiro. Então, esse povo brasileiro tinha que pegar os índios e tratar bem, né? Dando tudo que ele merece, demarcando lá a região que ele quer, botando ali segurança. Dignidade para ele. Dignidade, saúde, né? Exatamente. Então, assim, hoje você vê, quando alguém vai lá defender o índio ou a pesca do índio, ou ser contra a pesca predatória para preservar o índio, aí eles matam, como aconteceu com aquele rapaz recentemente, né, junto com o fotógrafo Dom, esqueci o nome, Dom Esteban, né? Um americano, né? Um inglês.
Inglês. Então, é isso que acontece no Brasil. Então, um desrespeito total, né? Um desrespeito total. Mas, enfim, só temos 500 anos, Toné. Somos novinhos, somos um bebê engateando em comparação Barbosa, com Roma, com a Itália, em comparação com qualquer país da Europa. Tem tribos né? ainda que nunca viram a civilização. Tem tribos ainda que o próprio governo não conhece. Exatamente. Então, o que é que faltava aí? Uma FUNAI realmente ativa, com recursos para trabalhar. Essa FUNAI tinha que ficar, não era em Brasília, dentro de gabinete, era visitando o Brasil, conhecendo o Brasil, sabendo onde estão os índios, aqueles que vivem como índios até hoje, né? O que é que eles precisam? E aqueles que vivem na cidade, o que é que eles precisam também para ter um apoio, um diferencial, né? Porque índio é gente como a gente. Ele merece mais respeito porque nós tomamos o que era deles. Mas são gente como a gente, precisa do mesmo respeito e o mesmo tratamento. Bom, eu falei aí, né, porque essa questão que a gente sempre falou nas escolas, né, olha, hoje é dia do índio, né, sempre comemoramos o dia do índio. Era só fantasia. Então agora existe essa nova terminologia, né, que é o dia dos povos indígenas, né, ou dos povos originários. Então vamos comemorar aí, não temos muito o que comemorar, dia é dia de índio, né? mas comemorar com protesto. Música, né? Essa música foi de Pepeu e Baby Consuelo, né, que fez muito sucesso nos anos 80. E que diz bem a verdade, né? Todo dia é dia de índio. E hoje fica apenas comemorativos nas escolas, mas eu acho que tem que ir além disso, né? Com propostas de políticas públicas sérias e que realmente sejam levadas adiante, e não fique só na ideia e no blá blá blá. Mas o índio está vencendo já há algum tempo, desde a década de 70, quando tivemos aqui no Brasil um cacique que chegou à Câmara dos Deputados Federais, inclusive ele usava um gravador porque ele dizia que o homem branco não tinha palavra, e tudo que o homem branco falava, ele gravava, né? Era o cacique Juruna, se não me engano, Juruna. né? Temos o cacique Raoni, que já foi ao exterior, é o super conhecido, né? Aquele que tem um prato aqui na boca, né? O Sting, aquele cantor internacional, pegou esse índio pelo braço e levou para o mundo inteiro para mostrar, né, como vivia o índio no Brasil, e esse índio foi o símbolo dessa luta na época, década de 80. E de lá para cá, pouco se fez, né? Pouco se fez. E o cacique Raoni está aí ainda até hoje, né? Outro dia eu estava vendo a imagem dele, inclusive, se não me engano, ele esteve na posse do Lula, mas pouco se fez pelo índio no Brasil. Então, essa questão de demarcação de terra, eu acho que nunca vai se resolver isso, ou daqui, quem sabe, a 1000 anos. O Brasil engatinha até hoje, né? A reforma agrária para os brancos, quem dirá para os índios. São minorias, né? É verdade. Gustavo Magalhães está online com a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia, Bárbara. Bom dia, meu amigo Rafa, que está aí, a gente conversando aqui. Cai uma tempestade agora, Barbosa, tão grande aqui que eu estou até com medo. Estou no terceiro andar do prédio, a chuva está batendo na janela, viu? Tá forte aí, né, Gustavo? E a temperatura? A temperatura aí tá quente ou tá frio hoje, hein? Porque ontem tava quente. Não, mas hoje você não pode ter inveja, 27 graus nesse momento, mas a perspectiva é que caia de amanhã para 24 durante o dia até 17 e no domingo 24 a 16. Já baixa de vez, aí daí para frente é só frio mesmo. A micareta vai ser muito chuva. Transferida? Não, por enquanto não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aliás, eu tenho até imagens, Rafa, se quiser, já bota antes da notícia ruim, eu boto a notícia boa para mudar aí o que aqui, Rafa. Deixa eu fazer uma pegadinha com o Rafa. Pode botar a notícia boa, porque aqui são as chamadas de influência. Você viu, Barroso? Olha que audácia. Para poder mostrar o local da festa. Então, aí já está tudo pronto. Aí é o estacionamento do shopping, que é muito grande, né? O estacionamento enorme. A festa vai ser realizada aí. Quinta-feira, é bom lembrar o seguinte, quinta-feira é gratuita. A micareta vai ser gratuita quinta-feira, aberta ao público de Conquista, com El Chan e um monte de atração local. A prefeitura está trazendo isso aí é uma visita dos influencers de Conquista. Todo mundo aí tem menos, o que tem menos aí tem 150 mil seguidores, viu? É coisa grande. E aí a estrutura
Aí todo mundo que está aí, o negócio aqui é complicado. Eu realmente acho até engraçado que aqui em Conquista tem essa política, tem essa coisa. Aí em Itabuna talvez não tenha. Eu já vi que Ilhéus e Itabuna não tem. Mas aí em Itabuna, em Conquista tem isso. Aí tem influência aí, ó. Esse menino de branco que você está vendo aí falando é o coordenador de divulgação da micareta. É um garoto, um garotão. E esse cidadão aí, se você procurar lá, tem 700 mil seguidores ali. Então, realmente, é essa a visão. Esse é o trio elétrico, um dos trios elétricos que vai tocar, que também são atrações da festa. São os dois trios mais caros da Bahia hoje. Então, do Brasil, eles rodam o Brasil fazendo festa. Então, a micareta está aí com essa estrutura. Essa é notícia boa, viu, Barbosa? Que bom, apesar rapaz. da chuva... Seu áudio está oscilando um pouquinho, mas deu para a gente entender. Bacana aí, o trio elétrico aí, um dos trios, né, que vão animar a micareta aí. Esse fim de semana, Como é o nome desse trio aí? Como é o nome desse trio, você sabe? São dois trios. Você viu aí o Oasis e viu o Estrelar. E vai ter o Barretão, Estrelar das antigas. Esse é o Oasis. Esse trio aí, um aluguel de um trio desse, eu já nem sei mais quanto é, porque é um palco ambulante. Eu acho que vou falar mais devagar, porque eu estou falando muito rápido, aí por isso está cortando o áudio. Aí são os influencers. Essa área vai ser, aí atrás tem camarote, essa área é uma área onde o trio vai circular, não interfere em nada, é dentro do shopping, então não vai atrapalhar a cidade vai continuar normal. Olha o luxo do trio. Eu conheço esse trio, viu? Eu fui no carnaval, a convite de Cláudia Leite nesse trio aí, é maravilhoso. Mas, olha, estou ouvindo aqui a trovoada aqui agora, estou ouvindo trovoada aqui, o negócio pegou, o bicho pegou. Temos a expectativa de, pelo menos sexta-feira, eu estou vendo aqui na previsão do tempo, sexta-feira de tempestade, mas sábado é só uma chuvinha fina. Então, sábado vai ter Ivete Sangalo, sexta-feira vai ter Parangolé, um monte de gente, e amanhã é de graça. Amanhã, quinta-feira, é de graça. A prefeitura bancou essa festa de graça. Amanhã é realmente a Me Conquista. Amanhã vai ser um retorno da Me Conquista. Ok, Gustavo. Mais alguma informação daí, meu amigo, pra gente hoje? Agora coisa séria. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente teve um crime, um assassinato de uma moça aqui, chamada Sachira. A Sachira, essa linda menina, eu conheci Sachira pequena, então toda vez que eu falo de Sachira, eu me emociono. O namorado dela já vinha praticando atos, agressões a ela, esse aí, o Rafael. E Rafael está preso. Ele pode olhar para a cara dele que ele está preso, não vai sair tão cedo. Se Deus quiser, não sai tão cedo para cumprir a pena dele. Para ver se ele sai de lá, homem, para ver se ele sai de lá respeitando a mulher. Rafael espancou a Sachira, e Rafael, ele não chegou a matar a Sachira. Você tem uma ideia da barbaridade do crime? Rafael apenas tentou matar a Sachira. Gente, é incrível, eu vou falar isso porque está nos autos, é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo pode acessar. Rafael tentou quebrar o pescoço de Sachira por ciúme, e aí não conseguiu. Aí chamou outro vagabundo, que também está preso, o Vinícius, Marcos Vinícius, e o Marcos Vinícius encerrou o procedimento. E aí chamou também o outro menino otário, babaca, o Felipe. O Felipe conseguiu, o cidadão conseguiu o carro e conseguiu esse Marcos para poder fazer o crime. Ou seja, 3 babacas, 3 imbecis que vão pagar pelo crime. Agora, o que acontece? Rafael, antes de praticar, de matar a Sachira, de participar do crime contra a Sachira, desculpa estar falando assim, porque realmente emociona a gente aqui. O Rafael, ele já tinha agredido Sachira 2 anos antes da morte, ou seja, em 2019 ele já tinha agredido a Sachira. Sachira tinha uma medida protetiva, Sachira é uma menina, era menor na época, e ela insistiu porque ele iludiu, levou 2 anos, Barbosa, 2 anos após ter agredido Sachira, ele conseguiu convencê-la a sair com ele de novo. Ele premeditou o crime e premeditou esse assassinato de Sachira por 2 anos e levou Sachira à morte. 2 anos antes ele tinha praticado um crime e agora a justiça já condenou ele por esse crime de lesões corporais. Então, ou seja, o Rafael, esse rapazinho aí, que vocês olham assim, aliás, a gente estava aqui comentando nos bastidores, dizendo o seguinte,
A internet é muito bonita, a internet é muito bela. Pode botar o Rafael. Rafael, seu xará, Rafa. O Rafael é um rapaz bem apessoado, um menino. Ninguém vai dizer que esse cidadão aí vai pegar o pescoço do menino de 19 anos e vai torcer. Ninguém vai dizer que esse cidadão aí vai matar uma menina por puro ciúme, por pura bobagem. Ninguém vai dizer que esse menino, perdão, me emocionei, não pode namorar com sua filha. Mas esse cidadão aí, ele matou a menina. Ele matou e confessou. Ele participou do crime que matou a ex-namorada dele, a Sachira. Então aqui tem um movimento muito grande, se chama Justiça por Sachira. E agora, esse processo, apesar de ser um processo anterior, esse processo foi julgado agora pela doutora Juliane. A doutora Juliane é a responsável pela vara da violência. E a doutora Juliane condenou o Rafael no primeiro crime, que na verdade aconteceu antes do assassinato de Sachira. Então, esse crime que ele foi condenado agora a 2 anos e 5 meses de prisão por conta de lesão corporal a Sachira, e isso foi 2 anos antes dele matar a Sachira. Não sei, eu vou repetir para a senhora entender, para você entender, para você que está assistindo no YouTube, pelo canal e tudo mais, dizer o seguinte: ele já tinha agredido Sachira já tinha uma medida protetiva, e passou 2 anos para ele matar Sachira. Então, foram 2 anos com esse cidadão na cabeça dele, criando essa possibilidade de matar Sachira. Hoje, infelizmente, felizmente a notícia é essa: a primeira condenação de Rafael, o assassino de Sachira, um dos assassinos de Sachira, aconteceu, e ele já está sendo processado há 2 anos e 5 meses de prisão por conta de lesão corporal grave. É isso, Barbosa. Vendo aí, rapaz, lamentando, né? Mais um feminicídio. E uma coisa bárbara, né? Fria, calculista, cruel, né? Cruel. É uma menina bonita dessa, né, rapaz? Quer dizer, olha, não serve para você, dá tchau, vai. Tem outras mulheres, tem outros homens, né? Para que ficar insistindo ou tentando se vingar depois de 2 anos afastado da pessoa com medida protetiva, né? Eu acho que no mínimo esse rapaz deveria, se não conseguir conviver na mesma cidade, muda de cidade, gente, né? Ela também tinha que sair da cidade, eu ia vir embora para Ilhéus, para Itabuna, para Salvador, né? Para qualquer lugar. Para inferno, em qualquer lugar. Ele iludiu a Sachira, disse que queria conversar com ela. Nos autos consta isso. Ele confessa, ele nos autos consta que queria conversar com ela para retornar. Ela fez o errado, mas de sair com ele, mas infelizmente é uma garota com sonhos, com vida, com tudo, e saiu com ele, apesar dos pais, apesar da medida protetiva, ela saiu com ele. Ele matou friamente, gente, vocês não estão entendendo. Ele não matou, não. Ele deixou ela agonizando no carro e foi procurar um cidadão para poder terminar o crime. É isso que aconteceu, infelizmente. Mas já está pagando, Justiça por Sachira já está pagando pelo ato que fez. E mandar um abraço mais uma vez aqui, Barbosa, o pessoal da SECOM, a matéria da casa, sobre a casa a clínica veterinária, já está rodando aqui no Instagram da SECOM também. A SECOM já recebeu o corte aqui, a gente falando e elogiando a prefeita Sheila, e ela já está lá. Eu só quero saber se a SECOM vai conseguir a nossa entrevista com Sheila, porque até agora estou vendo, está me enrolando. Vou mandar para elas também, vou mandar para eles aqui. Certo, Gustavo. Valeu, meu amigo. Tem mais alguma informação aí, Gustavo, pra gente? Aqui não, tem mais uma, mas eu guardei agora. Eu não entrei ontem e vou entrar hoje, senão daqui a pouco tem Nilton que corta. Um abraço a todos, amanhã a gente volta. Dando as exclusivas pro Alerta, né? Tá certo. Mas fala pelo menos das atrações ele já falou ontem aqui, já das atrações. Vou confirmar que Toné tá doida pra vir. Vou confirmar. Toné amanhã vai ter El Chan na rua de graça. Eu não vi. É o quê, o Chan? É o Chan amanhã, né? É o Chan. De graça. É o Chan de graça, é o Chan de graça. E na sexta-feira vai ter Parangolé. Vai ter, gente, peraí, tem muita atração, são 18 atrações, Parangolé, Afrodisíaco, a Kátia Guima, deixa eu falar só um pedacinho aqui, mandar um abraço para minha amiga Kátia Guima. Kátia Guima mora aqui em Conquista hoje, ela foi muito famosa
Kátia Guima, um beijo. Eu vou mandar esse vídeo para você aqui também, porque ela deve estar treinando, deve estar já passando o som para isso. Aqui as atrações locais, Kátia Guima, Pachanca, aqui também, Fabiana daqui de Conquista, Danilo Quiribamba, aí vai ter Léo Preto, que também é um cara top. Eu vou trazer um dia. Já trouxe Léo Preto aqui para vocês. A gente já fez um som com o Léo Preto. Fredinho, vai ter uma galera. Aí na sexta-feira tem o Parangolé. E sábado tem a turma que vai com certeza ser a atração principal. Olha só o time de sábado. Ivete Sangalo, Harmonia, Xande Harmonia, Jal e Carlinhos Brau dentro do camarote. É sensacional, simplesmente. E fora os meninos locais, viu? Isso aí são 18 atrações. Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Abraços. Valeu. Bom, gente, vamos agora, né, comentar aqui esse assunto polêmico, né, que convidamos aqui a doutora Andréa hoje para isso. Ela que faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, é da OAB, secção Itabuna, né, é uma advogada renomada e está por dentro aí de todas essas causas aí do LGBT+, QIA+, P, né? Então a doutora Andréa é a pessoa indicada para discutir esse tema aqui com a gente. Mas para começarmos, eu queria colocar um vídeo, exibir um vídeo, né, que eu vi ontem nas redes sociais. Um amigo meu em São Paulo postou, eu vi, gostei do vídeo, né? Assim, gostei pelo tema, né? Pela polêmica que isso gera e pelas dúvidas, né, que a gente fica a respeito desse tema. Eu queria botar aí, Rafael, esse vídeo para a gente ouvir aqui, comentar depois e entrar nesse assunto aí, que é o assunto dos transexuais. Hoje está tudo muito confuso, né? Outro dia eu estava conversando com o Murilo Couto na rua, falei, não sei o que isso é um clipe do Pablo Vittar, já vieram me corrigir. No meio da rua, ei, 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 é a Pablo, porque ela se vê mulher. Falei, bom, então o problema dele é a miopia. Porque não tá vendo a aqui embaixo. Não, e Pablo é um nome masculino, então agora tem que usar o artigo errado, né? Agora querem que a gente fale, a Pablo encontrou o Antônia e elas são amigas. Não aprendi português pra falar igual um retardado? Eu virei o Dr. Ray. E assim, existe mulher trans? É claro que existe, mas tem gente hoje que fala, eu não sou homem nem mulher. Mas então você é o que? Um minério? Uma salada? O que é que você é? Eu te cumprimento, te tempero, te adubo, jogar merda eu gostaria. Você pode se ver do jeito que você quiser. Não quer dizer que a sociedade automaticamente vai te ver desse jeito. Eu não posso falar, bom, de agora em diante eu me vejo como um cavalo. Vou andar na rua pelado, cagando e andando. A polícia vai me parar, ô, o que é isso? Ih! Porra, eu vou pro hospício, né, cara? Eu acho. Tá aí o vídeo, né? É engraçado, é um humor, é uma comédia, é um monólogo no teatro, né? Tudo bem, tudo bonitinho, mas hoje em dia até isso tá complicado fazer. Porque isso aí remete a um bullying, né? A um ato de comédia, mas de certa forma constrangedor para aquele que está se sentindo ofendido. Doutora Andréa, bom dia, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui, né, mais uma vez. E para começarmos aqui essa discussão, né, como é que a senhora vê uma peça teatral aí como essa, né, uma peça de humor, né, um monólogo? Bom dia, Anitta, bom dia, Bárbara. Prazer novamente estar aqui. Estou já da casa, né? Ah, então, com certeza. Já tenho cadeira cativa. Primeiro que eu não vejo com bons olhos. Né? Embora seja artista, né, um comediante, mas eu não consigo enxergar de ver isso de uma forma leve. Né? A gente precisa entender que preconceito, discriminação, bullying, de qualquer natureza, isso afeta a pessoa, afeta o ser humano. Então, a dignidade da pessoa humana ela tem que ser sempre preservada. A pessoa que se identifica como mulher deve e deverá ser chamada como ela. Não dá mais pra gente... mas eu não vejo ela como ela. Mas não é você que tem que achar. Quem tem que achar é a pessoa que está
né, se sentindo e que se identifica como mulher. A questão biológica, a gente tem que deixar claro que você pode nascer homem, mas você não se identifica como homem. Isso já é científico. Isso a gente precisa entender que, embora ela tenha ainda o órgão genital, né, como se identifica como homem, vamos dizer, eu estou falando da mulher trans, que eu não gosto nem de falar, viu, Barbosinha e Antonieta, eu não gosto de falar mulher trans. Mulher. Não precisa usar mulher trans. É uma mulher. Ah, mas como eu identifico? Ela quer ser chamada de mulher. Ela se identifica como mulher. Ela tem as características de uma mulher. Porque muitas vezes aquela mulher trans, eu vou usar mulher trans para a gente identificar. Mas a mulher trans, ela já tem as características de uma mulher. Ela já está, ou ela passa por uma cirurgia de transgenitalização, né? Ou ela, se ela não fizer cirurgia, ela vai continuar sendo uma mulher. Inclusive no Big Brother apareceu, né? Teve uma que é travesti, ela não era trans. Mas ela colocou aqui na testa, ela precisou tatuar aqui na testa o nome ela. É mesmo. Para que as pessoas pudessem identificá-la. Só que as características dela é de uma mulher. O cabelo, o rosto, a forma como ela fala. Então ela precisou tatuar aqui na testa que ela. Não sei se vocês viram, mas não assisto o Big Brother. Tinha isso. Na novela apareceu também, porque a mídia, ela tanto retrata nos telejornais, mas retrata também de ficção, né? No Big Brother, que é um reality show, né? Uma novela, e que retrata. Então, é uma realidade. E deixar bem claro que não é uma escolha. É a sua identidade. A identidade precisa ser preservada. Então, por isso que eu discordo do comediante, né? Peço desculpas a quem pensa o contrário, mas a gente tem que deixar claro que não é escolha, e sim uma identidade caracterizada naquela mulher ou homem trans. Bom, eu até deixei esse questionamento no início do programa. É uma escolha ou não, né? Porque existe o trans, como você falou aí, né? Por isso que é bom entender essa sigla, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem o que significa. LGBTQIA+, P, né? Então, cada letrinha dessa tem um significado. Outro dia até disse brincando aqui, mas é uma verdade, né? Que antigamente, quando, sei lá, nos anos 80, 90, né? A gente tinha 3 categorias, homem, mulher, e no popular se falava viado, né? Sim. Quem não era nenhuma coisa nem outra era viado. Pronto. Hoje não é assim. O Gilete, né? Ainda falava assim, Gilete, que conta pelos dois lados. Inclusive se chamava Caetano. Ainda falava assim. O povo falava quando Caetano Veloso, Gilberto Gil, era Gilete. Era, né? Gilete, não era assim? Era bissexual, né? Então depois isso foi mudando, né? Aí começou a aparecer também a mulher gay, né? Que era a mulher que se sentia homem. Ela era chamada gay. Sapatão. Sim. Mas no popular... que fala lésbica também, né? Que é aquela que tem atração, né? Isso, por mulheres, por mulher. Né? Então no popular se chamava lésbica. Lésbica já era o termo científico, né? Sim, sim. Mas sapatão era o termo popular, como a Antonieta falou. Fizeram até música de carnaval, né? Marchinha, sim, Maria Sapatão, isso. Sapatão. Então isso era antiga, era muito comum. Né? Mas não existia nenhuma legislação, não existia nada que regulasse isso, né, na sociedade. Sim. Depois foi surgindo outras categorias. Aí apareceu aquela Isabelle do Patim, né? Isabelita dos Patins, que é um travesti. Que é um travesti, que é diferente do trans. Exatamente. Eu estou citando esses exemplos, sim, porque na cabeça de quem está assistindo vai identificando, sim, né? O que é cada coisa. Sim. Então, a Isabelita dos Patins e aquela outra que foi até atriz. Rogéria. Assim, é uma coisa meio complicada, meio complexa. Porque Pablo Vittar se acha mulher. Então ele devia usar um nome feminino. Um nome. Porque Rogéria chamava Astolfo. Astolfo. O nome dela masculino. Ela tinha essa identidade. Mas era Rogéria a vida inteira. E era uma mulher mesmo. Fantástica. Sim, e esse negócio de falar de essa coisa de gay. Agora, então, não pode ter mais o bloco Maria Rosa, então, né? Os homens não podem mais sair travestidos de mulher. Fica de que categoria ali? Travesti. Sim, mas aí a crítica. Não pode, ali pode existir o quê? a crítica. Tá fazendo uma crítica. O homem vestido de mulher aqueles blocos não pode mais, então vai ser proibido, então. Porque aí poderia ser considerado tá chegando num ponto, tá chegando num ponto muito radical que eu acho isso desnecessário. Sim.
Agora, você tocou num ponto, assim, sensível. Eu vou chegar lá rapidinho, mas eu queria terminar essa explicação aqui, né? Sim, Há pouco o Beto estava me lembrando aqui da Roberta Close. sim. Roberta Close, Aí, o nome feminino. na minha opinião, Sim. ela já era um trans, mas na época não era tratada assim, né? Sim. Ela era Roberta simplesmente Close é chamada de o quê? gay. A mulher é um homem que também é trans, que é o filho de Gretchen. O filho de Gretchen, Também, Eu ia perguntar né? Tami. eu ia que era uma mulher muito bonita. por Mas sinal. ela, Sim. biologicamente, ela ela é tomou operada. masculino, né, teve doutor? Como cirurgia. Roberta Close também, né? Ela fez o transplante. A Roberta bem Close, Roberta Close, que Roberta ela Close foi a colocou- primeira a fazer a cirurgia. Sim, sim. Né? Ela foi a primeira, inclusive casou. Primeira do Brasil. Ela casou com um estrangeiro, não é um casamento bem sucedido que dura até hoje, salvo Sim, engano. Outro sim. dia ela esteve no Brasil dando uma entrevista, já está velha, mas uma velha elegante, inclusive, Sim, né? sim. E ela foi corajosa, foi a primeira a assumir, ir para a televisão, falar o que ela Naquela época era. era difícil, né? Era Naquela época difícil. era muito mais preconceito, Muito discriminação mais do que é hoje, né, preconceito. Antonieta? As pessoas rejeitavam mesmo o gay, principalmente o gay travesti, né? Sim, Mas ela Era o gay rompeu que barreiras, se né? vestia de Ela mulher. rompeu barreiras. verdade. Rompeu E ela era barreira. muito bonita. É. É bonita. É. Muito bonita. Então nós tivemos vários casos assim e a gente está explicando aqui cada caso o que é, o que se trata, né? Então, vamos lá. Eu queria que a senhora agora, que entende mais dessa sigla, falasse para a gente letra por letra o que significa. LGBTQI+P. P, que eu não conhecia esse P. Lésbica, P de né? quê? L, o G, que é gay. Gay, B, bissexual. bissexual, LGBT, transexual. Que? Que é queens. Queen. Queens. queens, E a Mais. assexual. E o P, que é pansexual. Agora, Devia vamos lá. botar só a diversidade e acabar com isso. Daqui a pouco vai surgir Porque na outra. verdade, porque vai Loucura. surgindo outras modalidades. E na verdade, Antonieta, você chamou atenção para algo muito interessante que quanto mais vai se modificando e evoluindo, letras vão surgindo. E, Ou seja, Daqui a pouco vai ser o alfabeto todo. Alfabeto Paciência, de A a Z. Bota assim, A a Z, diversas A a Z. Doutora, tem uma dessas De A siglas aí. a Z de zebra. Você Que é a pessoa se engraçada. interessa, hein, doutora? Tem uma dessas siglas aí que a pessoa se interessa por animais ou coisas móveis, né? É. sim, É o assexual, né? o assexual ele não tem interesse Em de atração sexo. sexual. Nenhuma. Atração a gente viu na olha Que olha gosta eu de de novo na animais. Você novela. não vê. Olha eu de novo na novela. É porque retrato. Essa novela agora das 9 fala de dois assexuais que eles só querem beijar, só querem companhia, mas eles não querem ter relação sexual. Aí tem gente que pergunta assim, e como consegue? Porque o sexo faz parte, né, da vida de uma família, né, da vida de um casal, mas ela não tem atração sexual pela pessoa. Então, aí fala, precisa de uma terapia. Olha, Antonieta, o que acontece, Bárbara, não, faz uma terapia, vá para um psicólogo, que você vai ter vontade. Isso não é assim que funciona. Então, assim, a questão biológica, ele já, inclusive ele falou na novela, dizendo como o ator, né, Tiago, esqueci o sobrenome dele, né, que faz a novela, e ele diz que, não, eu não preciso de terapia, eu gosto de sentir assim. Ele se sente bem assim, Sente né? bem. Quantos homens foram servir a igreja católica? Porque na igreja católica não se casa mesmo, então Sim. muitos homens que também não se sentiam bem com sexo, tudo foram servir. Nas Forças Armadas, no Exército. Sim. Sacerdócio, né? Verdade. No exército Muito também, legal. né? Falar em exército, hoje é dia do soldado brasileiro, não é só dia dos povos indígenas também. Vale comentar, né? Depois a gente E a gente comenta. tá aqui falando de viado. É, Que loucura, né? essa torneira é ótima, Hoje é né? dia do índio. Mas tem índio gay também, Hoje tudo. tem soldado gay, É tem assunto. tudo, né? Sim. Então, Mas eu acho que eles matam, não? Quando descobrem, não? não existe Aí é mais crime, isso, não. né? Não Não, aí existe é mais crime, isso. aí- Não. Não, eu vão acho que é no responder. Oriente. No Oriente, se descobrem, eles matam. Não, no Oriente Médio, a gente vive religiões extremas que guardam os preceitos bíblicos até hoje, né? Então, a gente tem aí, dentro do muçulmano, a gente tem o Islã, que é uma religião... Eles não aceitam. É uma religião que não aceita, por exemplo, que a mulher seja mais do que ela foi dita na Bíblia, que é um auxiliar do homem. Nada Fica mais sempre do que atrás isso. do Ela não homem, pode né? estudar, ela não pode evoluir, ela não pode se votar. vestir, nada. Isso. Né? Até para não gerar o que aconteceu no mundo ocidental, né? Quando as mulheres dominaram tudo e os homens perderam um pouco desse
predomínio, né, Perderam digamos nada. assim. Não, isso eu estou falando no cultural. No cultural, os homens, né, hoje não tem mais aquele protagonismo que tinha em relação à mulher, né? Bom, então lá, você está falando aí que lá mata, não é bem assim. Eles lá... Apedrejo tem umas coisas muito radicais. isso são leis que Umas existem tribos lá lá, que eles matam. as leis baseadas no islamismo, naqueles países que são leis regidos radicais, por... são regidos por reis ou por... como é que chama os ditadores lá, eu esqueci agora. Sultões. Os sultões, né? E tem outros termos também que eles mandam matar baseado na lei, né? Ou seja, apedrejado, ou em via pública, sendo metralhado, enfim. Mas aí depende de cada país, de cada cultura e de cada religião, né? Tem países lá no Oriente Médio que não se pratica E as isso. mulheres só podem sair à rua de véu e acompanhadas, não podem sair Não é sozinhas. véu, é burca. Burca mesmo. Tem burca, mas tem umas que é véu. Tem um véu. Tem que estar aí Que com faz véu, não aquela pode mostrar o enrolação, cabelo. né? Que rola. Mas ali já é país mais civilizado. Que ainda- que ainda permite que a mulher Na Índia, né? evolua. Na Índia. Mas não Índia podem é sair muito, né? sozinhas. Só aparece o olho. Entendeu? Mas os países mais radicais, como por exemplo aquele país lá que os Estados Unidos deixou agora recentemente, né? Me falha a Afeganistão? memória. O Afeganistão, lá tem o Hezbollah que acaba com qualquer mulher que queira estudar, que fale... Imagina homossexual lá. Não existe. Não, lá não existe, lá não existe. Lá se falar isso é morto, não precisa nem polícia matar, Nada. não. Quem mata são os próprios vizinhos, amigos. Bom, mas isso é cultura, né? Isso é cultural. É o que eu estou dizendo. O Brasil só tem 500 anos, né? também. A gente está evoluindo, né? Exatamente. A gente está evoluindo. Um dia a gente vai chegar lá. Não estaremos aqui mais, que não vai ser nossa geração. Mas outras gerações vão alcançar um Brasil de 1000 anos, 1500 anos, né? E aí vai ser um país civilizado. Mas, enfim, a gente está ainda nesse aprendizado, né? A gente está vendo aí Estamos aprendendo juntos, viu, Estamos Bárbara? aprendendo Inclusive juntos. nós, juristas Do direito, também, né? Advogados, juízes, todos estão aprendendo junto e tudo é uma evolução. Né? A gente tem aí decisões do STF, do STJ, para alteração de nomes. Então, eu concordo com a Antonieta quando ela fala em relação a Pablo. Pablo, ela quer ser identificada como mulher, mas seria importante mudar o nome. mudar o nome feminino, né? Aí ela diz que não mudar o nome porque é uma identidade Me trata dela como ela artista. e o nome é masculino, Pablo. Então, ela como artista. Então, isso é bem complicado porque as pessoas veem ela uma mulher, mas o nome dela não identifica com o gênero dela, né? Nesse Então, mesmo caso se aplica a Tami, que Tami é um nome feminino. Exato. E ela agora se transformou num homem, inclusive Isso. fez o transplante peniano. Mas que é a ela tem transgenitalização. hormônio também masculino, que Masculino. tem pelos no corpo masculino, Isso. mas o nome é feminino. Aí você vê que ela é filha da cantora Gretchen, Tami Isso. Gretchen. A mãe chama ela de Utami, quer dizer, mudou o artigo que fala antes, mas o nome dela em si Manteve. continuou feminino. Continua. Na verdade, né? É o que ela tá falando. Agora na verdade, sim. a gente tem até eu tenho uma cliente, né? E ela fez a transgenitalização, a gente conseguiu. Ela fez fora daqui da Bahia. Conseguimos que ela fizesse pelo SUS, que não é fácil. A mudança é de difícil sexo? a mudança. E ela teve que fazer a retirada do pênis, fez do testículos, então, que usam a pele, né? Eu não sou muito da área de medicina, de saúde, mas usa a pele para fazer toda a estrutura porque genital. se você observar, né, a estrutura do pênis, ela é a mesma estrutura da vagina. Sim. O que muda é o formato. O formato. Mas quando você inverte, é a mesma coisa, Exatamente. né? Agora sim... Oi? Mas não vai ter útero, só vai ter aquela parte Exatamente, externa. ovário. Não, é isso que eu ia Já- dizer só agora. estética, ele Eu tá ia falando. concluir aqui, né? Perdão. Então, por exemplo, eu como homem, eu gosto de mulher. Então, Você é hétero. eu tô na rua, paquerando, querendo encontrar uma mulher, e aí eu encontro Já sei o que você vai digamos, eu encontro um trans que se pareça muito com a mulher Que é fisicamente a mulher falando. toda, né? E isso pra mim é uma fraude. Se ela não me disser de cara que ela não é uma mulher genuína, pra mim é uma fraude. Ela tem que dizer. Ela Por tem exemplo, que ser clara, né? principalmente se houver o casamento. O casamento ele pode ser nulo, anulável, Claro. caso ela não diga que é uma mulher trans, ou uma mulher que mudou a sua genitália para que fosse, ela se identifica como mulher. Então,
ela precisa dizer. E se ela não falar, é como você disse, é fraude. É fraude. Entendeu? Então a gente precisa falar pro parceiro, a gente precisa identificar, não é vergonha nenhuma, eu digo para você que está assistindo, é importante a gente saber disso, não é vergonha, não precisa ter medo. Sei que os medos vão existir, né, Antonieta? A gente sabe disso, Bárbara, né, Barbosinha, que a gente sabe que os medos vão existir pelo preconceito, discriminação. Essa cliente, ela, quando chegava um parceiro e alguém para se aproximar dela, ela dizia, quando ela dizia, a pessoa se afastava. Ou seja, imagine você viver uma situação, ela está apaixonada, aí de repente se apaixonou pela pessoa, tem uma relação e depois a pessoa se afasta porque ela contou o que é, né, como ela é hoje, e de repente a pessoa se afasta. Então é preciso que se fale, não tenha medo, você é uma mulher. Se o problema está nessa pessoa que não queira estar com você, se ele era apaixonado e depois deixou de ser apaixonado... Mas é operada ela? Operada, ela tem tudo, ela usa hormônio, ela tem o nome dela, né, social. A carteira de identidade, tudo como... Tudo, certidão de nascimento, carteira, título de eleitor, tudo foi feito. Toda a documentação, toda a documentação, tudo. Ou seja, ela não precisa mais entrar com uma ação judicial. Inclusive, isso é importante, viu, Barbosinha? Não precisa entrar com ação judicial. Se você que está me assistindo, está aí e vendo isso, não precisa. Se ela é maior de 18 anos, ela pode ir no cartório. O cartório é obrigado a fazer isso. Tem uma decisão do STJ e do STF. Ela pode fazer mudança extrajudicial, de nome, a mudança de nome, ela pode levar laudos médicos, isso pode levar. Mas só o fato dela querer mudar... Agora deixar claro dela, que né? Isso é o prenome. Por exemplo, vamos dizer que tem o sobrenome tem que ser mantido. Ser mantido. E se ela tiver na família alguém, né, que tem o mesmo nome, vamos dizer, ela quer botar Bárbara, e tem na família uma Bárbara, ela não pode. Agora, se ela tiver Barbosa e quer mudar o nome, né, Barbosa Santos Júnior, o Júnior vai ter que se manter, não vai poder mudar. Então, ela pode ser chamada de... Aí vamos dizer que você queira mudar o nome, né, para Bárbara Santos Júnior. Então... A única alteração, a lei e o STF se posicionou nesse sentido, que desburocratizou, né? Então você pode fazer a alteração do prenome, mas o sobrenome, né, não pode ser alterado. E eu acho isso interessante, é importante. Isso, né? É importante porque é a família, né? Sim, a quem ela tem que ter a sua identidade, né? Identidade. Verdade, doutora. E do contrário, aqueles casos que a gente vê na mídia passando de pessoas que se tornaram transexuais e depois na mente delas se reverteu. Do ponto de vista religioso, algumas se converte, se arrepende e aí já fez transplante, já fez tudo, mas quer voltar ao nome de origem. Pode estar trocando de nome, bota nome de homem, bota nome de mulher? Só não pode operar de novo. Só uma vez. Só não tem como operar. Só não tem como botar de novo. Aí Olha, tarde. É muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer. Mesmo que ela vá para uma questão religiosa, ela já mudou, fez toda a mudança do seu nome. Mas as pessoas... Acontece. Eu já vi casos de arrependimento. Que não acontece. Acontece, mas é mais difícil. Agora, o que acontece, que a gente não pode se deixar... O cartório, eles barram esse tipo de situação. Aí bota João, depois vem Maria, depois de Maria eu quero voltar para João. Então isso é complicado. Isso é complicado porque move todos os seus documentos. Os documentos todos têm que ser reformulados. E não é fácil mudar documento, hein, Antonieta? A gente sabe disso. É difícil de mudar documento. Trabalho. Tirar a segunda via da identidade já é problema. Já é difícil. Então, assim, eu aconselho, Bárbara, gostei muito da sua pergunta, eu aconselho que você mantenha o seu nome. Eu sei que as questões religiosas, elas são uns entraves para a sua identidade, a gente sabe disso. E qualquer religião, eu não estou falando só da evangélica, não, né, que é cristã, que chama cristã, mas nós todos somos cristãos. Todos são cristãos. Né? Quem acredita em Cristo é cristão. E quem lê a Bíblia é evangélico, né? Exatamente. Então, assim, é que você continue se mantendo da forma como você se reconhece. Nenhuma religião pode dizer o que você vai ser. Então você precisa se manter firme e dizer, não, minha identidade é essa, o meu nome é esse. Quem quiser me chamar de outro nome, ele vai responder criminalmente, porque responde, né? Porque se você quer ser chamada de ele, você se identifica como mulher, por que chamar você de ele? Quantas vezes, Antonieta, a gente já viu, a gente fala assim, não, aquilo ali é um viado.
Aquilo ali é uma questão, é um capeta. Já ouvimos isso, Barbosinha. Isso ali não, isso aí tá todo... não acredita em Deus, tem que fazer um exorcismo. Eu já ouvi isso, gente. Isso é um absurdo. Eu já ouvi também e até certo modo eu compreendo. Sim. Por quê? Porque vem de cultura, né? ignorância. Porque se baseia, Ignorância. como eu te falei, se baseia nos princípios bíblicos. Sim. O princípio bíblico diz que É Deus homem e criou mulher. o homem e a mulher. Sim. E o que passar disso não é de Deus. Isso está na Bíblia. Então, culturalmente, isso é passado de geração para geração. Né? Mas o que acontece, quando você falou aí essa questão de homem e a mulher, mas Deus também discrimina qualquer tipo de preconceito, abomina qualquer tipo de preconceito. E isso, a gente tem que encarar que, embora tenha o homem e a mulher, mas nós temos também mulheres que se identificam como mulheres. São questões erros culturais, genéticos, digamos assim, né? Era para nascer mulher e por algum motivo teve a mistura lá do genes. E aí isso ela é acabou científico. nascendo uma parte homem, uma parte mulher. Exato. A parte que se identifica mais, ela exige mais dela. Então ela se sente mulher, mas tem um corpo de homem, né? E tem Então, gente isso que acontece sofre, muito. viu, Barbosa? Eu vou te dizer, porque essa Antigamente pessoa... se chamava isso também de mutação, né? Uma mutação. Fazia até que teve uma... Olha eu de novo com a novela. Olha eu de novo com a novela. Que tinha uma personagem que chamava de Buba. Não sei se vocês já ouviram falar Já, dessa essa aí eu me personagem. lembro. Que ela na década de era como se 80. fosse hermafrodita. Que ela tinha os dois sexos, né? E acontece também, geneticamente, isso pode acontecer. Biologicamente acontece isso. Biologicamente. Então ela vai se identificar por aquilo que ela aceita e pelo que vai ela... optar por um, né? Ela vai escolher um. Agora, eu no início do programa, eu deixei esse questionamento, né, de propósito aqui para a gente discutir. Porque, assim, tem essa questão que vem dos genes, né, da pessoa, que ela nasceu com essa mutação, com esse problema. Mas tem aquele caso também, como a Bárbara falou aí, que a pessoa levou a preferir um lado. Por exemplo, eu não vou citar nome aqui, mas eu tenho um amigo de adolescência que saía comigo, era namorador, né? Inclusive eu nem gostava de sair com ele, porque acabava que ele pegava mais mulheres do que eu, né? Sim. E de um certo tempo ele falou assim, não quero mais ser homem, eu vou, sabe? Começou a conviver com algumas pessoas, depois passou a ter relacionamento com algumas pessoas. Mudou de lado. E mudou de lado, ele mudou de gosto. Ele falou, não, eu não gosto mais disso, eu gosto mais desse lado. Se identificou mais com o outro lado. Enfim, é um direito dele, mas foi uma escolha. Né? Ele era uma pessoa bonita, elegante, era, como é que chama, cortejado pelas mulheres. Charmoso, né? Chamava a atenção. Era até modelo ele, né? E de repente preferiu o outro lado. Então, às vezes, deixa passar essa sensação. E também tem um detalhe. Tive amigos também na juventude que foram pelo lado do caminho das drogas, né? Sim. Na hora de fazer um sexo só fazia se usasse droga. E ali rolava tudo entre amigos e daqui a pouco estava com a mulher, pegava homem e vice-versa. E depois falava assim, Você não fala o nome. eu faço de tudo. Você conhece muitos que eu estou falando aqui, do viu? Pânico ontem estava falando sobre isso lá. Eu não vou falar não, porque a cidade é pequena, você conhece muita gente que eu estou A Antonieta conhece muita gente. Ela sabe disso. Então, isso acontece, né? Acontece esse lado também da escolha. Acontece. Por isso que eu falei, uma escolha ou não, né? Eu não digo escolha, mas eu digo que é orientação. Uhum. E também não digo que é opção, né? A pessoa, ela pode sim, inicialmente, se descobrir, né? Como homem, namorador, como você diz, né? Pegava todas, como dizem, né? Mas a gente precisa entender que ele também tem o direito de falar, não é o que eu queria. Não é o que eu sentia vontade. Tive, mas não é a minha. Ele sentia e disse que gostava também. Naquela época. Só que ele preferiu... Ele preferiu, aí diz, a escolha? Não, a orientação. Ele viu que não era a dele e que ele se sentiu à vontade e que se sentiu melhor, a orientação dele se identificou que ele gosta de homens. Então, pronto, não tem nada de anormal nisso. Não tem nada de diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele fala assim, eu gosto de ser viado. Se eu tivesse 1000 vezes que nascer de novo, eu queria nascer
viado. Eu até É já assim, sei- eu tô até já dizendo. sei que esse é Você amigo. sabe quem é, você sabe quem é. Eu não pode Que ele nem. já falou pra mim também, Já não, falou, é. então. Mas. E tem nada. E, por exemplo, ele se direito dele, né? respeita. Se Ele é uma respeita pessoa. todo Se mundo, respeita, se respeita todo respeita. mundo, respeita as orientações das pessoas. É. Pronto, não tem. Aí, por exemplo, se eu sou hétero. Mas se eu fosse gay, qual é o problema de eu chegar na TV, chegar aqui e falar, eu sou gay? É um direito E não seu. tem problema nenhum disso. É. Então, o que a gente deixa bem claro aqui que as orientações das pessoas precisam ser respeitadas. A gente precisa entender que eu não digo escolha, mas a orientação daquela pessoa que se identifica com a sua orientação sexual é um problema da pessoa. Eu posso, por exemplo, ter outro detalhe, Barrosinha, que fala assim, olha, aquele viado, porque é assim que fala. Infelizmente é isso. Infelizmente, Me queixou e quer ter uma relação comigo. Um absurdo. Gente, a mesma coisa poderia ser um hétero. Aquele hétero me queixou. Que absurdo, eu não quero. É só dizer não. E tá tudo bem com isso. Se a pessoa não quiser, não é não. Meus amigos gays, desculpa interromper, falavam muito sobre esse problema. Porque o pior é o bissexual. O pior deles é o bissexual. Então, naquele auge da AIDS, eles questionavam muito. Engraçado. Ele transa com a mulher e transa comigo. Quer dizer, aí são duas caras. Assuma. Ou você é hétero ou você é homo. Agora, eu não beijo na boca. Sim, mas faz outra coisa. Beijar na boca parecendo que é uma loucura. Ele não me beija na boca, Tonel. Eu digo, é um idiota e você aceita. Porque ele é viado da mesma forma que você. Ou dá ou desce, não adianta. Claro, é a mesma coisa. Agora, por que fazer isso? Agora, Itabuna sempre foi uma cidade muito flexível nisso. Graças a Deus. Tinha uma festa que chamava-se Miss Gay. Você lembra? Foi um sucesso. Trazia os melhores. Era Rogéria, Valéria. Era o Zé Inácio, né? Zé Inácio trazia. Dica também trazia. E a maioria dos colunistas, todos eles eram homossexuais, todos meus amigos. Era Charles, Diogo, Serafim, Luiz Wilde, todos eles. Então, e faziam essa festa, era fantástica. E a sociedade em peso, e todo mundo gostava e não tinha bullying, não tinha nada. E a gente nem entendia essas coisas e achava tudo lindo. Então, hoje em dia, agora que abriu essa brecha, se falar que é homossexual, chamar de viado, vai tudo pra cadeia. Chamar de negro, vai pra cadeia. Tudo é bullying. Então, peraí. Não vamos radicalizar. Não é essa proporção. Não existe isso. Tem ofensas? Tem aquela parte também ruim de assassinato de gays, como J. Silva, que a gente comentou que agora foi em março, que o Benelli estava lembrando. Fez um ano fez já. mais de um ano. Que ele morreu e que fica por isso mesmo. Tem esse aspecto também, porque eles falam assim, é gay, larga pra lá. Não vai adiante. Não é? É ruim. Isso é Mas péssimo. Itabuna nesse ponto fantástico. Agora tem uma coisa muito importante que eu quero questionar. Quanto às crianças, a quem compete orientar ou educar sobre esse assunto? É o professor na escola? Ou é o pai e a mãe em casa? Isso é terrível, isso. Porque a criança é uma coisa, nós somos adultos, mas a criança e o adolescente que não tem ainda uma formação, está começando a se descobrir. A quem compete essa orientação? Inicialmente, boa pergunta, viu, Antonieta? E é interessante a gente estar atento quanto a isso. Inicialmente, é preciso que a família. Tudo começa, a base é a família, em casa. Aí você fala, mas que se a tiver uma família preconceituosa, né? Se for uma família preconceituosa que não tenha coragem. Por exemplo, eu fui criada num ambiente que meu pai e minha mãe falavam tudo. Dizia de tudo, falava sobre tudo. Sobre héteros, sobre homossexuais. Naquela época era muito difícil de falar sobre trans, travestis, né? E a gente via nas TVs. Mas é preciso que hoje, no tempo de hoje, a gente comece a base na família. Então, os pais, mesmo que sejam religiosos, que tenham uma visão deturpada, muitas vezes, né? Que não é a maioria, mas sim tem pessoas que têm uma visão diferente. E é normal que a pessoa tenha a sua opinião, mas que a família fale o que leiam, façam as crianças e os jovens também lerem sobre o assunto. Se tiver questionamento, pergunte. Agora, também a escola também tem seu papel fundamental, porque é a partir da família que a criança ou o jovem se identifica e começa a fazer sua base, e depois a escola. Então, é difícil também a gente querer que a família coloque a responsabilidade para a escola. A gente não pode fazer isso. A responsabilidade parte da família e depois da escola. Porque muitas vezes acontece de que, não, a escola que tem que educar.
Não. É isso que eu ia falar. A própria família que tem que começar com a escola. Exatamente. Já explicar. Meu filho tem essa diferença, assim, assim, assim. Tem que Exatamente. para ele não sofrer bullying. E os professores, inclusive, tem uns até que são coniventes. Já fazem Exato. gracinhas, que é feio Exato. isso. Ó, não brinca assim com ele, não sei o quê. É terrível isso. E fica Vai deixando, e fica... E outra coisa, e botar na escola assim, ó, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Não, meu filho, vou te dizer Menino que não chora. Menino não chora. Chora E aí, chora sim. Quer ver uma situação? Meu filho foi criado assim, vestindo rosa, amarelo, azul, verde, qualquer cor. E até hoje, ele veste qualquer cor. Hoje mesmo, acho que foi essa semana, Rafael, nosso aqui, né, da equipe, me viu com uma caneta rosa. Uma caneta cheia de flufu. Acho que vocês já viram minha caneta. Cheia de flufu. E aí, depois eu falei com ele assim, aí ele viu a caneta, né? Aí eu quero uma dessa. Aí depois eu falei assim, você quer azul? Aí ele disse, não, pode ser rosa mesmo. Eu achei aquilo ali formidável. Natural. Natural. Rafael, e ó, manda um abraço pra você. E é hétero. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho maravilhoso a forma como o Rafael se posicionou. Ele não pode ser rosa mesmo. Eu quis fazer isso até pra ver. Aí quando né? nascia o bebê, se era menina, o quarto tinha que ser tudo rosa. Se era menino, tudo azul. Tudo azul. Meu filho vai. também não, veste todas as cores e eu também falo com ele sobre Bota colorido, arco-íris. Bota tudo, Aí todas já as é demais. cores. Não é demais. Aí o arco-íris é tudo Já é um colorido. arco-íris já. Qualquer cor que você... E se quiser botar colorido, beleza, tá tudo bem. Gente, não podemos... A gente não pode, né? Nós não podemos deixar com que o outro escolha como você quer se sentir, como você vai se vestir. Então, assim, vista como você quiser. Se você quiser sair na rua, você, Barbosinha, quiser ir de sair, vista o que você se sente bem. Se eu quiser vestir de uma forma, botar uma gravata, né? Porque muitas vezes é o homem que usa gravata, Quando né? a mulher usa, já é sapatão. Quer ver uma coisa? Tem uma... Os escoceses usam saia. Exatamente. E são muito másculos. São Exatamente. másculos. Quer ver uma promotora que eu acho ela, Gabriela Mansur. Eu acho ela maravilhosa. E ela foi para o Fátima Bernardes e ela foi com um terno de uma cor, acho que foi lilás ou foi roxo, um negócio desse, e com a gravata. Eu já fui para uma festa de smoking. Eu acho bonito. E aí, mulher de pronto, gravata. tudo bem, gente. Então, vamos deixar de ficar estereotipando né, as pessoas. E deixar que essas pessoas se sintam bem da forma que elas quiserem se sentir. E pronto. Agora vamos para o ponto mais discutido hoje, né? Que a gente passou um vídeo aqui também, acho que tem um mês mais ou menos, não sei se você viu. Sim. Que uma mulher uma trans foi agredida no banheiro de uma clínica, né? Porque a mãe da menina estava acompanhando a filha, né? Um adolescente, e de repente viu um trans tirar um pênis para fazer suas necessidades no banheiro feminino. E aí ela achou aquilo um absurdo, ela achou que era uma agressão à filha dela que estava ali, que nunca tinha visto um pênis de um adulto, né? E colocou e espancou a Vestido trans. de mulher. Vestido de mulher. E tirou algo masculino, não. Aí isso é muito desagradável, constrangedor. Eu vejo assim, isso tudo é diálogo. A gente precisa ter diálogo, as pessoas precisam conversar e dizer, olha, não estou me sentindo bem porque você tirou um órgão genital. À frente da filha, na frente né? de minha filha, e minha filha nunca viu, minha filha não sabe, porque tá vendo você vestida de mulher e você tira aqui o seu órgão para fazer Causa a sua até necessidade. um trauma, né? Um impacto. É uma criança que está vendo aquela cena. É complicado, então é preciso ter um diálogo. Olha, por favor, mas chegar à agressão, aí já muda de figura. Aí você agredir e você fazer, começar a lixar. A se retirar. Aí, convidado e falar assim, olha, eu não me sinto bem. Mas o problema, desculpe. no entendimento da mãe, o que eu entendi o desespero dela e a agressão, é que no entendimento dela, o pior foi feito. Então, pedir para retirar, eu acho, né? Imagino pelo vídeo que eu vi ali. Já talvez não fosse mais necessário, porque ela já tinha tirado o órgão, né? Então, a filha já tinha visto, se assustado, uma mulher com isso aí, o que é isso? Já aconteceu. Então, assim, o ódio é mesmo, já aconteceu. Ela, na verdade, o fato de espancar, a não mulher vai trans que resolver chegou nada, lá, né? a mulher trans quando chegou lá, ela não imaginou, ela não queria provocar ninguém. Perceba, ela não queria provocar. Muitas vezes ela achou normal. Mesmo tendo uma criança lá, ela não imaginou que ia acontecer isso. Então, ela não pensou
quais seriam as consequências. É bem verdade que a gente precisa ter o diálogo, precisa conversar, precisa se posicionar. Agora eu te faço uma pergunta, por que o governo, né? Eu falo governo de modo geral, estadual, municipal, federal, por que não já fez uma adaptação em todos os sanitários públicos, né? E o erro aí maior, o equívoco maior... Por exemplo, a pessoa vai abrir uma clínica, tem que ir na prefeitura pegar um alvará. Por que não se exige que faça um banheiro separado para um trans ou para um gay, sei lá? Tem preconceito, não é, se tem para homem e mulher. Tem que ter para as outras categorias. Não é preconceito. Agora acontece isso... Porque, veja bem, se um trans desse entrar no banheiro do homem, o homem vai tomar um susto. Uma mulher aqui no meu banheiro, né? Da mesma forma, ela entra no banheiro da mulher e aí tira um pênis, a mulher não gosta. Então faz o banheiro unissex. Ou então unissex. Entra homem, eu acho mulher, que é o mais viável, viu? Eu acho que é o mais viável. Unissex. Porque assim, eu acho. Mas você não acha que vai haver transgressão, que alguém vai agredir alguém no sentido Mas é ruim, mas as mulheres não vão se sentir bem. O que eu penso é o seguinte, eu penso diferente, por exemplo, né? Você tá num bar bebendo, né? Aí tem um homem lá te olhando o tempo todo. Aí você entra no banheiro unissex. O homem se acha no direito de ir no banheiro também, né? para ir tentar não funciona. O Daniel Alves entrou no banheiro da mulher e agrediu uma mulher, né? Mas ele já planejou tudo, né, Bárbara? Não, entenda. Acontece, Entenda o que eu estou te falando. Hoje existem banheiros separados e houve um estupro no banheiro de uma mulher. Pois é. Imagine se houver um banheiro misto. Vai ter confusão. Assim, mas você não acha, pense comigo aqui, você não acha que o problema está na pessoa? Na pessoa. Na pessoa. O problema é que, por exemplo, se você tem, do caráter da pessoa. Mas quando você está num lugar público, você tem milhares de pessoas do mesmo caráter juntas. Mas assim, de qualquer forma... Com bebida, com a droga, você não sabe, né? Sim, mas ainda volto ainda. Né? Se você fizer um terceiro banheiro, vamos dizer assim, se fizer uma adequação em todos os restaurantes, boates, clínicas, tudo, e que haja esse novo banheiro. Eu entendo o seu questionamento e é muito salutar, mas a gente ainda... vai ter o estereótipo do preconceito, da discriminação. Quando você faz um unissex, você consegue desmistificar essa questão do preconceito, mas pode acontecer a violência. Mas a violência parte pelo caráter da pessoa. O caráter daquela pessoa que está ali naquele momento e faz assim, não, agora que tem um banheiro unissex, eu vou aprontar. Então a gente é muito questionante, né? Questionado, isso, né? E outra coisa, é subjetivo também no modo de entender, né? Porque existem da parte do homem com a mulher também, e vice-versa, ciúmes, né? Porque toda relação pautada, né? é passional, né? Então o que acontece? A mulher às vezes vai levantar por uma necessidade mesmo de ir ao banheiro. Um cara que está na mesa da frente vai, coincidentemente, ao banheiro sem nenhuma intenção, mas o colega ali, o parceiro, né, daquela mulher já pode também achar que houve uma segunda intenção e isso gerar até uma briga também numa boate, num bar, né? Como o Toné falou, você tem ainda um agravante que é o álcool. Sim. Ou droga, né? E aí se mistura com sentimento. Ó. Mas você não acha? A gente viu há pouco aí um jovem elegante, né, aparentemente, que cometeu um crime bárbaro, matou uma jovem bonita e tal. Imagine o que isso pode ocasionar um banheiro misto. Mas você não acha que em qualquer outro banheiro aconteceria? Qualquer outro banheiro aconteceria. Entenda, mas se a gente pode evitar... Como foi o caso de Daniel Alves. Eu acho que se a gente pode evitar, né, e condicionar as coisas para que se houver... você tenha um culpado, por exemplo, se ele entrou no banheiro da mulher, ele é culpado. Mas se ele entrou no banheiro misto, ele já não é culpado. Um exemplo, né? Você já ameniza uma culpa. Porque no Brasil, a gente tem muito isso de interpretar leis da maneira que, né, agrada a qualquer um. Por exemplo, é um assunto totalmente diferente, mas é bom a gente colocar, porque é uma interpretação de lei. E você que é advogada sabe disso. Uma jovem deu uns golpes aí em São Paulo, ou foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. Sim. Comprava joias, não pagava, e ninguém anotava nada dela, não tinha nenhum rastro e ninguém tem como provar. Ela hoje está processando uma pessoa que está cobrando a ela. E ela está ganhando a causa porque a mulher não tem nenhuma prova que ela comprou. Aí pegaram a imagem dela entrando no shopping para pegar umas joias. Só que aí o pessoal da empresa já sabia que ela ia dar o golpe, mandou os seguranças irem junto com a vendedora. Na hora que a vendedora entregou as joias, que ela ia fugir, os seguranças foram atrás. Ela aí atropelou o porteiro, quebrou todas as duas pernas do porteiro, quebrou os ossos e tal.
e passou por cima do porteiro. Hoje ela alega que estava fugindo de uma perseguição de assaltantes, que ela não sabia que aquele pessoal era segurança do shopping. E ela tem toda a razão. A juíza vai interpretar. É porque a interpretação, né? Interpretação, a juíza vai dizer, não, eu no lugar dela também eu ia correr, tô vendo os homens armados atrás de mim, sim, eu ia passar por cima de quem tivesse. Imagine, você como advogada, essa é a interpretação, né? E uma mulher que era uma golpista passa a ser vítima. Então, quando você fala do banheiro misto, você está dando o direito a um cara entrar no banheiro e dizer assim, não, eu estava bebendo, entrei lá, estava tudo junto, ela estava olhando para mim na mesa, pensei que ela me queria, era consensual. Então você vai abrir um precedente, né? Vai abrir precedente, com certeza. Com certeza. Vai abrir precedente. Mas e tem a uma gente parte ainda... jurídica aí, doutora. Sim. Seguinte, nesse caso dessa mulher que houve essa agressão, mesmo ela não agredisse, vamos dizer, não agrediu, mas viu. Nesse caso que você está falando, né? Aí fotografou tudo e tal. Ela não teria direito de acionar o estabelecimento juridicamente? Tinha, aí, com aí é que tá a história. Era por aí. Era não por era agredir. Mas aí eles teriam que indenizar. Inclusive, podiam causar traumas à criança. Sim. Mas o problema é que para um juiz dar uma questão dessa, como caso resolvido, depende de provas. Qual a prova que ela ia ter que se o ela cara... tiver a prova, ela não ia ter um filme, um vídeo. Mas porque banheiro não pode ter câmera. Mas se ela viu, se ela viu, o cara com o pênis de fora, então ela fotografava. Exato. Pronto, aquilo fazia prova. Não tinha pra onde correr. Fazia ali prova. E fotografava a porta. Chamava alguém, olha, tá me seguindo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Chamasse, fazia a partir prova. do momento que ela agrediu, entrou a violência, ela já perdeu um pouco a razão. Perdeu a razão. Exatamente. Então, ela foi pelo impulso, né? Ela agiu pelo impulso. Mas vamos chegar a um consenso aqui. O que é que vocês acham? Deveria ter banheiros separados para todas essas categorias? Não, tem que ter a terceira opção. Só para o LGBTQIA+. Eu também concordo com essa opção. Eu sou contrária. Eu sou contrária. Mesmo que abra precedentes, eu acredito que tenha banheiro de homem e de mulher ou tenha unissex. Banheiro unissex. Essa é a minha opção, é minha opinião. Embora que tenha precedentes que pode incitar a violência, como você mesmo sinalizou, mas é aquela questão de caráter, a pessoa, né? Entendo também, Antonieta, quando fala de ter um banheiro para esse público, mas entendo também, a minha opinião é que vai abrir precedente da discriminação, do preconceito, da pessoa se sentir desvalorizada porque ela está ali com uma identidade feminina ou a identidade masculina, depende da sua identidade, do seu gênero, do gênero doutor, que você se identifica. Então opere. Pode ser então, também. Se ser operado, tudo bem, aí você frequenta o mesmo banheiro que eu. Mas sem operar, não. Aí não, aí fica difícil, é constrangedor. Constrangedor. Banheiro feminino é uma coisa, banheiro masculino é outra. Agora chegar uma pessoa vestida de mulher e tirar o órgão. O que eu não concordo, Antonieta, isso aí você falou é uma coisa do caso dela tirar o órgão, então, e aí tirar na frente de um adolescente ou de uma criança, aí sim, aí é uma forma invasiva, né? Então aí configura que você é como se você tivesse provocando. Na verdade, violando as normas. Violando o direito da outra pessoa também de se sentir, né, mal com aquela situação. Então, eu entendo. Pensou se fosse o contrário? Uma mulher entrasse no banheiro masculino, imagina. Sim. Agora eu não entendo assim, se ela se sente mulher, por que ela não fez essa necessidade sentada, como toda mulher faz, né? Que não ia mostrar isso pra ninguém, né? Exato, eu não entendi qual foi o que ela queria naquele momento. Eu não consigo imaginar que ela tenha pensado assim em provocar alguém. Eu não queria ter essa ideia. Eu também não consigo imaginar isso, não. Acho que foi mas tipo assim, acidental. Mas se essa foi a intenção dela, aí sim, aí configura de uma forma arbitrária, aí a mulher tinha razão de se sentir mal naquela situação. O que não justifica é a violência. A violência a gente tem que abominar, né? A gente não pode, né? E isso só a gente fosse não vai. Defesa, né? Exatamente. Em defesa é diferente. E outra coisa que precisa ter muito cuidado também é que em todo lugar existem pessoas de todo tipo de caráter, né? Sim. Então hoje, como a gente tem pessoas idosas que abusam de crianças. Sim. Que eu acho isso uma aberração. Pedofilia. Né? Pedofilia. A pedofilia é uma coisa que não me enoja, não, sabe? Me deixa furioso. Se eu ver uma situação daquela, eu sou capaz de matar. A novela tá passando um caso desse, que é estupro virtual.
Gente, imagine isso, que na nossa época não tinha não, Antonieta, nem se falava estupro virtual, isso nem se cogitava. E agora estupro virtual. Um homem bem mais velho, deve ter uns 70 anos, praticando o estupro virtual com uma menina de seus 16, 17 anos. Imagina, a novela tá passando. E por isso que eu falo, as novelas às vezes retratam, né? Porque a gente vê isso, né? Pessoas que têm idade de ser avô daquela pessoa, né? Abusar de uma menor, de uma criança. Isso é um crime, assim, horrível. Para mim é hediondo. É hediondo. Também, Barbosa, as crianças hoje em dia, os pais têm que ter um controle, porque esse crime virtual aí é porque as crianças estão tendo estão tendo livre acesso, qualquer horário e tudo. Tem que ter um conteúdo ali monitorado pelos pais. Mas na televisão tem um bloqueio que você pode bloquear, né? Exato. Vamos depois discutir esse outro tema. Mas voltando ao fato, né, que eu ia dizendo, você pegar hoje, vai ter gente ordinária que vai se fingir de trans para entrar num banheiro de adolescentes e tentar aliciar uma menor. Vai ter. Eu não tenho dúvida disso. Vai ter. Entendeu? Que na verdade aconteceria com trans ou com hétero. Sim. Qualquer pessoa poderia ter essa maldade. Mas que pode acontecer, pode. Com maior intensidade, eu digo. Porque ela vai se fazer de trans e quem é que vai dizer que não? Que não. Exatamente. Entendeu? Gostei do seu questionamento, é isso mesmo. Isso é que me preocupa, né? Sim. Isso me preocupa porque a gente sente na pele de quem tem uma Isso aí filha. eu não tinha pensado. Isso aí eu não tinha pensado, Rosa. É verdade. E é verdade. Pode acontecer. Isso vai acontecer. Porque o que tem de malandragem, hoje você lança um aplicativo, amanhã tem golpe. Sim. Então hoje eles pensam em tudo, né? E aí eles vão se fingir de... Eu já frequentei muito boates gays, São Paulo, Rio. Sim. E tem banheiros masculinos e femininos. E eles, os travestis, tudo, o pessoal todo, homossexuais, eles vão no masculino e eles não gostam que mulheres vão. É difícil, não gostam mesmo. Eles já olham assim. Travesti. Boate de coisa de gays, eles não gostam. De gays, eles não gostam que mulheres frequentem. Mas tem banheiros para mulheres. Sim. E as mulheres gays que vão, elas não podem ir nessa boate, não? Não, pode ir na boate, mas eles não gostam. Eu era recebida, eu ia com os amigos meus, mas era um negócio então meio estranho. Então tem um preconceito na porque própria... o ambiente é totalmente deles. Então, sim. Mas tem banheiro masculino e feminino. Entendi. Olha aí. o respeito, né? Tem que ter o respeito, porque se chegar alguém vai ter lá... Vai ter a sua... seu espaço, né? Bom, dito isso, Toné, então é contra o trans usar o banheiro feminino. Se ela continua biologicamente homem, ela não pode frequentar o banheiro feminino. É constrangedor. Fico indignado. Eu vou sair, vou chamar alguém. Vou mandar tirar. Eu vou mandar tirar. Sem a violência, né? Sem a violência. Sem a violência. Não gosto. Entendi. Mas eu chamo uma pessoa para mandar tirar, porque tá errado. E outra coisa, por que não fechou a porta do... Porque assim, quando você vai, né? Tá vendo? Tem as portas. Por que não fechou? Além do mais, mal educado. Mal educado. Porque assim, tem uma que a porta... intenção ficou parecendo. Agora eu visualizando, lembrando da você cena, entra né? no banheiro, você tem vários boxes. Tem boxes, então assim, por que não fecha? Por exemplo, eu não entro no banheiro, eu deixo ele aberto. Deixou a porta aberta. Ou então, ainda que não tenha porta, o box. Vamos imaginar que não tenha porta, mas ninguém faz de frente, né? A necessidade. Exatamente. No mínimo você senta, e outra ou então coisa, ela podia estar a se mostrar. Ou então saiu se ajeitando lá e, sei lá. Porque o homem sai do banheiro ainda se arrumando, aí eu falo, ainda nem lavou a mão. E aí pega em sua mão, né, Tânia? No shopping mesmo, no shopping. Eu canso de ver os homens saindo. Se organizando, né? Se organizando. É terrível isso, quer dizer, você não lavou nem a mão, né? Entregando que não lavou a mão. Nossa, né? Não, mas pode lavar a mão e depois se for um amigo nosso, a gente fala, né? Você lavou a mão, não pega em mim, não. Aí sua mão tá quente, você não lavou. Você não lavou, não. Outro caso que eu queria abordar rapidinho aqui pra gente encerrar. E no caso de uma mulher que se sente homem entrar no banheiro masculino? Só se ela tiver um pênis. Peraí, Barbosinha. É mais difícil de ocorrer. De fazer a implantação, né? É muito mais difícil. Mas existe a mulher que se sente homem. Tem. Que é a chamada sapatão. A chamada sapatão, que no popular que a gente falou, não é assim a mulher que se sente homem? Sim. Porque no casal de gays tem a relação de homem e mulher. Mesmo sendo mulher, tem aquela que faz o papel do homem. Não existe isso. Tem.
Tá muito. Eu você já tá vi assim. atrasado. Não, eu já vi. Existe também as duas serem mulheres. eu As já- duas serem mulheres. Mas eu já e se vi em identificar. filmes que mesmo as duas sendo mulheres, elas compram os brinquedinhos de homem para brincar com a mulher, né? Sim. Então tem aquela que Ah, faz o você papel do tá homem. muito bem Mas tá muito bem informada, viu, Antonieta? Parabéns. Você tá muito bem. Tá sabendo de tudo. Mas a gente tem que se informar, né? jornalista De muito tudo. bem informado, É, tem que se verdade. informar. Aí eu fico imaginando, eu tô no banheiro, entra uma mulher que se sente homem, mas que ela é mulher, Sim. né? Eu não vou me sentir agredido, não. Muito Sim. pelo contrário. A cena vai ser agradável, mas pode suscitar também uma questão de agressão Agora, também, né? duas mulheres Um quando homem são também. casadas, né? Ela Ah. fala, você é minha esposa. É. Você é minha esposa. Não fala É. marido, entendeu? Meu esposo. Fala É. esposa. As duas são Entendeu? Eu conheço esposas. várias Aham. amigas que são casadas. E elas falam minha esposa, minha mulher. Barbosa, E tem uma, vice-versa. doutora, que elas usam um cano pra urinar. Tem umas que fazem o Sim. transplante peniano e outras usam cano, né? Eu Sim. já ouvi muito. Sim. Não, existe hoje um aparelhozinho que até prótese. mulher mesmo, que não é trans, usa, né? Pra não Sim. fazer xixi sentada. Ela coloca e Elas faz fazem em pé, né? Quer ver uma como se- situação? Parece um funil, né? Parece um funil. É. Quer ver uma situação? Essa cliente que eu tive, ela, quando ela me contou o que ela sofria, né? E assim, isso me chocava muito. E ela dizia assim, que antes de fazer a cirurgia, ela amarrava o pênis, né? Para trás. Nossa. Imagine você amarrar para trás para que as pessoas não vissem e vissem aquele Volume. volume, né? Porque ela é uma mulher, Ah. ela se veste e ela tem todas as características. Você olha Imagina para ela, ela é a dor, lindíssima, loucura. inclusive. Ela é Desconforto, lindíssima. né? Hã? O desconforto e a dor. O desconforto, e ela vestindo, ela dizendo assim, eu sinto dor. Eu É. sinto dor, tanta dor. E eu tô ali, ó, sempre, sabe? Elegante. Mas eu E por sinto dentro tá dor. E sabe o que é tremendo, isso pra mim? Então é difícil. terrível, É viu? difícil. É porque muito essa difícil. região do homem é muito sensível, né? Os É. testículos. ali. Imagine ela amarrar. Imagine Amarrar. você, Não, Barrosinha. não. Lá ele. Aí eu vou fazer igual o cara lá ele. Lá ele, né? Não, imagine você Comigo, como não. homem. Eu tô falando nesse, Aí eu nesse sou sentido. preconceituoso, Não, aí. nesse sentido, se você fosse amarrar. Eu tô dizendo, se você Não. fizesse, né? Você não isso vai é uma sentir. tortura. Isso seria uma tortura, né? É Amarra, uma tortura. amarra os testículos também, doutora, pra botar pra trás. Joga tudo Ela pra trás. bota uma calcinha muito apertada, né? E bota o pênis e o testículos também. Ela Nossa, empurra. É que muito sofrimento. difícil, dói. Deve E doer. ela contando quando ela falava e eu olhava pra ela assim, me emocionava pela forma como ela É a mesma disse. coisa que a Nossa, mulher era- também, que usa um negócio no peito, né? Pra não aparecer o peito, né? Exato. uma Na faixa, novela né? teve Bem- isso. bem, Ela né? aprendeu. Bem apertada. Ela É. apertou tanto que sente dor. É. Sente dor, porque aqui também é a parte Que sensível. absurdo, que é uma coisa natural, né? Gente, então a gente está aqui discutindo, né, os direitos dos trans, né, mas também das outras, posso falar categorias, né? Pode ser. LGBT, né, QIA+, P, que agora são várias. E Identidades, né? são várias identidades de gêneros, né? E a gente tem que entender isso e respeitar, né? O direito de todos. Desde quando esse direito não venha afetar o meu direito também, Sim. né? Porque o meu direito vai até onde começa o próximo, né? Sim. Então temos que respeitar todos. Agora temos que achar uma maneira de conviver socialmente nessas situações É porque não dá pra voltar delicadas. atrás, Sim. porque existe e tem a tendência é aumentar. É aumentar. Crescer, Então, e a gente tem que ter legislações próprias, tem que ter Exato. exatamente esse tipo Pra de esse comportamentos, público. a gente tem que ver tudo isso. E a gente tem que conviver socialmente, mas com essas organizações. Sim. Eu acho que essa questão do banheiro ainda não é uma questão Eu não sei se resoluta. você conhece, Barbosinha, se você já ouviu falar que existe... Esse negócio de ficção nesse negócio do Não, banheiro. mas o banheiro é porque é grave, é porque é onde mistura sim, é as onde foi- e o que intimidades. Você tem filha aconteceu, mulher, né? E Barbosinha? aconteceu Não, um né? lixamento. Eu não Você sei tem se filha Rafa mulher? tem esse vídeo mais aí. Tenho. Tem? Eu tenho filha mulher. Né? Eu não vou mentir aqui, eu não vou ser hipócrita, né? Sim, eu sou claro. conservador. Sim. Eu sou conservador, né? Não tenho nada contra, Eu muito sei, pelo você contrário. respeita, Respeito, né? admiro, tenho Sim. amigos incríveis que são Sim, gays, sim. né? E inclusive eu acho que o gay, ele é muito profissional naquilo que ele faz, Isso. é super competente, mais do que o hétero, eu acho até, né? Leva a sério tudo que faz. E eu admiro muito, mas não, assim,
E respeita também opiniões contrárias. Você tem isso também. Totalmente. Se alguém for contra a sua opinião, você se posiciona de uma forma, você respeita. Tento entender até, porque ela tem aquela opinião para ver se eu estou errado. Se eu estiver errado, admito que estou errado, né? Sim. Por exemplo, o banheiro misto, eu ainda não concebi a ideia, porque eu acho que vai gerar problemas. Sim. Mas eu acredito que a ideia é boa. Aí você me convenceu que pode sim, pode ter um precedente de violência. Exatamente, entendeu? Então, acho que tudo na vida civilizada é diálogo, né? É diálogo. Então, a gente tem que respeitar sempre a opinião do outro, né? Claro que eu tenho a minha, mas respeita a do outro, né? Não vou impedir que ela dê ou ele dê a sua opinião, né? Claro. Ô Barbosa, só antes, tem um detalhe de uma mulher trans, né? Uma mulher. Ela é amparada pela Lei Maria da Penha. Isso é importante a gente falar. Sim, pela eu ia falar aqui, me perdoe até, Sim. porque eu ia perguntar isso aqui, que a gente questionou isso aqui, a doutora Cione Porto, Sim. porque o crime contra a mulher trans não é considerado feminicídio. Eu não entendi isso. Mas, deixa eu te falar, deverá ser. Mas já devia ser, né? Porque a gente vê todos os governos atuais aí, principalmente o governo Lula. Eu já até discordo. Ele não pode dar queixa na delegacia especial da mulher. Pode, ela tem que dar. Ela tem que dar queixa. Até porque a Lei Maria da Penha, ela tem dizendo lá, falando do gênero. Ela não fala de sexo biológico. Mas que não é para uma delegacia outra, não? Não. Não, só o crime de feminicídio que não vai para essa delegacia, não é isso? Na verdade, teria. Teria que ir. Porque a Lei Maria da Penha explicou, não foi? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala de gênero. Ela não fala de sexo biológico. Então, se uma mulher trans é agredida, se uma mulher trans é morta, quem tem que ser responsável para... considerado feminicídio? Eu considero. Não, eu consideraria, se eu fosse. E se o juiz, o aplicador da lei, ele também, muitos consideram. Por exemplo, porque diz a Lei Maria da Penha no seu artigo 7º, salvo engano, ou 5º, tem dizendo, toda mulher, porque é toda mulher, e aquela que é questão de gênero. O gênero dela é identificado como mulher. Então, não interessa se o sexo dela biológico é de um homem. Por exemplo, ela já tem aquela trans que morreu queimada recentemente, né? Nós noticiamos aqui como um crime feminicídio. Sim. Aí a doutora que estava aqui, Cione Porto, ela falou que, infelizmente, quem trata disso é a delegacia correspondente à delegacia de homicídio. Né? Mas deveria ser tratado pela delegacia da mulher, no meu entendimento. No meu entendimento, é assim. É assim. Até porque a lei diz que é uma mulher. Exatamente. Uma mulher que foi morta. Né? Então, a delegacia especializada da mulher é que tem que estar... Isso impacta até nos índices, né, de violência. Exatamente. Então, quando você tira isso da delegacia da mulher, você está dizendo que morreu mulheres a menos do que realmente é, né? E você pode observar até nos índices, o Brasil é o primeiro que mais mata mulheres trans, que matam trans, sejam homens também. Então, por que o Brasil é o primeiro do mundo? Gente, a gente fica assim, a gente fica sem entender até quando esses preconceitos, discriminação, né, Antonieta? Até quando, Bárbara, a gente vai ver muito triste, pessoas morrendo por conta de preconceito, discriminação. A gente viu aí uma mulher batendo num negro, espancando, que não é o assunto, mas absurdo. Entregador. E foi feio aquilo. Foi feio aquilo. Até quando a gente vai ficar vivendo essa incerteza no país? Agora, ali o motivo fútil, que na verdade eu nem consideraria o motivo, porque o rapaz passa de bicicleta, ela entende que ele passou muito perto dela, olha que coisa, né? Ela entendeu que ele passou perto. botou a bicicleta no passeio, sei lá. E a partir dali começou uma série de agressões. Chicotadas, né? Eu acho que aquele mal pelo menos veio para bem, porque o rapaz acabou ganhando uma casa, né? Sim. As pessoas se cotizaram, se mobilizaram e cotizaram lá. O Brasil tem isso também, viu? O Brasil é muito acolhedor. Além do Brasil ser acolhedor, ele ampara, né? Então, por isso que nós temos essa identidade tão forte, né? Que, embora tenha qualquer político que esteja no poder, ainda o Brasil é acolhedor. É acolhedor. Pelo menos uma parte, né? Uma parte é acolhedor, ampara, né? O Brasil só tem um defeito, né? Quando eu digo Brasil, pessoa, né? Nós somos acolhedores, nós somos hospitaleiros, né? Mas somos muito hipócritas também. Exato. Né? A hipocrisia é que acaba com o Brasil. Mas, no mais, eu acho que é um país, tanto é tão diferente dos outros, que todo estrangeiro que chega aqui se sente em casa, né? Sim.
Sim. Sente em casa. E diferente da gente, né? Porque quando a gente vai pra lá, eu tô dizendo que eu já fui. Minha mãe mora lá, né, Antonieta? Lá nos Sua Estados mãe Unidos. mora lá hoje? Texas, né? No Texas. E quando eu chego lá, gente, é uma diferença de cultura impressionante. impressionante. E eu já estive lá 3 vezes e eu fiquei assim, eu falei, eu quero morar Ela não aqui. quer voltar mais não, né? Ela não quer voltar e eu não quero ir morar lá. Morar lá. Eu posso passar assim uns meses para estudar um inglês, porque a gente quer, né? Mas é bem complicado. Você vê que Portugal, que é um país que originou a nosso, né? Sim. Que é a nossa língua, trata mal o brasileiro. Imagine. Imagine outros Imagine o países. americano. Eu, sinceramente, assim, socialmente falando, eu não tenho desejo nenhum de morar em outro país, nem de visitar. Agora, assim, para conhecimento, enriquecer a profissão, né? Aí, às vezes, você tem vontade de ir porque lá acontecem coisas interessantes. Eu não sei que se você eu te precisa falei, vivenciar. não sei se eu falei para vocês aqui, e eu participei fui convidada para um congresso lá, e passei 6 dias lá, participando de um congresso de direitos humanos. Então, assim, era visível como eles veem os direitos humanos e como a gente vê, né? Então, é bem complicado, se falava, né? Eles têm uma lei diferente da nossa. Então, a gente consegue verificar que o Brasil está muito à frente, mas não aplica as leis que nós temos, não aplica a legislação aí pertinente, quer dizer, deixa as coisas fluírem como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente é aquilo que a gente falou no início, No caso né? dessas garotas que foram presas na Alemanha, essa coisa muito feia pro Brasil ficou. Sim. Isso. Agora eu queria saber se lá tinha também tem associações lá de direitos humanos, ou então de LGBT que foram lá dar apoio, será elas? Tem, elas têm porque elas são gays, é um casal gay. Elas não tiveram apoio não lá. Eu acho que não tiveram apoio de ninguém. Primeiro ficaram separadas, né? Isso, mas por exemplo... Não ficaram separadas. Ela disse, inclusive, que na cela que ela estava tinha mas foram presas aonde? Eu não lembro qual foi o local que elas foram. Alemanha. Na Alemanha. É diferente nos Estados Unidos, é diferente. Em Frankfurt. Agora, na Alemanha, diz que as leis são muito mais rígidas. Agora, porque se fosse no Brasil, os direitos humanos, LGBT tava dando na porta. Fazia logo apoio. Eu não sei se vocês sabem. O brasileiro é solidário até no câncer. Existe uma associação, né? Por exemplo, para travestis e trans. Tem o ANTRA, né? O ANTRA, eu não sabia, não conhecia eu também essa não sei, associação. Mas tem um ANTRA que fala Associação de Travestis e Trans, né? Então, aqui? Assim, aqui no Brasil. Eu não conhecia, eu fui depois de umas leituras, depois que eu vou ver, olha gente, temos uma associação aqui, mas não é divulgada. Por quê? Por que não é divulgado? Porque não é interesse, não tem interesse. Precisa divulgar mais, precisa falar mais. ANTRA. Mas deve ser nova. É nova, mas precisa ser divulgado para a associação de gays, de LGBTQI+, tem que se falar, tem que dizer, nós temos aqui, se cadastrem, tem que fazer como dos povos indígenas, como dos povos originários, tem que falar tudo. É verdade. Estamos aí, e vocês dão essa oportunidade, esses veículos, para que a gente fale tudo. Exatamente, né? A imprensa está aí para isso, por isso que eu estou estranhando, né? Deve ser nova, porque a gente não tem esse conhecimento ainda, né? Bom, a gente está encerrando esse tema aqui, né? Espero que tenhamos esclarecidos, né, algumas coisas aí para o nosso telespectador. Eu nem olhei o chat aqui para ver se tinha alguma pergunta, Bárbara. Você também não olhou, né? Mas veja aí, se tiver, né, a gente registrar aqui. E eu queria já agradecer aí a doutora Andréa por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu? Nada, obrigado a você por dar essa oportunidade, né? Nós convidamos também a doutora Janaína, né? Mas ela, infelizmente, não pôde vir, né? Bom, já olhei no chat aqui, ninguém mandou nenhuma pergunta. Se mandar depois, durante a gravação do programa, a reexibição, aliás, né? A gente vai registrar aqui depois e pedir até que a doutora esclareça aí para você algum ponto, né? Se ficou alguma dúvida, né? Sim. Então, né? Então, você está satisfeita? Não, eu estou satisfeito. De bom tamanho. Só basta mudar os banheiros, né, Toné? Eu acho que tem que ter três. Homem, mulher e trans, o que seja. Olha, eu quero fazer um convite homem, mulher também, e etc. Viu? Faça. Fazer um convite para não esquecer, toda segunda às 19 horas, Política Sem Mistério, aqui nessa casa, na TVI. Não deixem de assistir, vamos falar sobre qualquer tema, todos os temas que são atuais, que a gente está aqui para isso e para discutir com convidados. E assim, agradeço, Barbosa, a sua disponibilidade, a oportunidade de estar aqui. Agradeço às meninas, né? Hoje é dia do indígena. Quero mandar um abraço muito especial para Jéssica Tupinambá, que é uma das apresentadoras do Política Sem Mistério. Então, assim, um abraço fraterno, que a gente possa disseminar as nossas lutas, as nossas, né,
criar mais leis baseadas nos povos indígenas, que são nossos povos originários, onde a gente se originou, né? Então, enfim, muito obrigada, Barbosinha. Muito obrigada, Antonieta, por essa discussão. Aprendi muito com você aí, com suas perguntas, viu? O seu questionamento. Aprendi com o Barbosinha aí que essa questão do unissex que vai, vai gerar problemas. Mas é bom pra esclarecer, né? Não, e foi ótimo esse bate-papo aqui. Eu tô me sentindo política sem mistério, porque a gente faz isso hoje, aqui mesmo, hoje né? aqui foi uma versão, né? Do que é o Política Sem Mistério. Exatamente. É isso aí, gente. Esse tipo de discussão e que você pode interagir, né? Isso. Eu quero até deixar uma sugestão, André, né? Para você levar para o pessoal do programa, pensar na possibilidade de fazer esse programa ao vivo. Mas a gente tem pensado isso, era pra gente conversar com você sobre isso. pra gente levar para outros lugares e fazer ao vivo. E ter essa interatividade com o internauta, o assinante da TV, né? Rafa vai nos ajudar também, né, Rafa? É isso aí. Obrigado e dá um abraço à doutora Janaína, a gente sentiu a falta dela aqui nesse debate. Obrigado, viu? Obrigada. Vamos agora às cotações com Bárbara Oliveira. Bolsa de Nova York, em dólar, 43 dólares e 71. Camacan, R$214. O arroba do boi, 15 quilos. Feira de Santana, R$285. Itapetinga, R$250. Teixeira de Freitas, R$244,50. Salvador, R$265. Eunápolis, R$244,50. Café Arábica, saca 60 quilos, Barreiras, R$1.070. Vitória da Conquista, R$1.015. Bolsa de Nova York, R$1.172,65. Café Conilon, Eunápolis, R$620. Itamaraju, também R$620. Tá aí a cotação. Tá parecendo uma locutora de aeroporto, não tá, Toné? É, isso aí. Olha, a Bárbara Oliveira com as cotações. Bárbara, a gente vai dar destaque também ao Jornal à Tarde, viu? Daqui a pouquinho, você se prepara aí para a gente comentar as principais notícias do Jornal à Tarde. Eu vou dar uma notícia aqui de utilidade pública muito importante. Dr. Lincoln Warley é famoso aqui. Ele é cancerologista. Ele é especialista em cirurgia de cabeça, pescoço. Tá precisando de sangue. Tá internado. Tá precisando de sangue. Calixto Midley? Parecendo Calixto Midley, porque eu vi na internet. Deve ser, né? Tá lá, paciente, Dr. Lincoln. E é qualquer tipo, sangue de qualquer tipo. Vamos doar aí, gente. Se você tem sangue... Ele é uma pessoa, um profissional muito dedicado, muito atencioso, um profissional extremamente competente. Dr. Lincoln. O tipo de sangue dele não está divulgado. Qualquer um, né? Universal, né? É universal, né? Então você que é ou não doador de sangue, vá lá no Banco de Sangue da Santa Casa, faça uma doação aí, né? Principalmente se você conhece o doutor aí, mesmo que não conheça, né? Salvar uma vida é muito importante, né? Bom, Toné, eu queria falar aqui sobre a questão do movimento do Sem Terra no Brasil, né? Que marcou para abril as invasões, mas aqui na Bahia, depois da reação dos produtores de cacau e de gado, né? Os produtores rurais de modo geral, nós tivemos aqui uma entrevista com o Luiz Aquim na segunda-feira, não foi, Bárbara? E ele foi muito duro, eu estava presente lá. Os fazendeiros agora vão jogar duro. E inclusive eles vão estar na Assembleia Legislativa... Dia 25. No próximo dia 25, né? E a Bahia se impôs, dessa vez se impôs e só tivemos 2 invasões, aliás 3, né? Aquela de Santa Luzia, de uma fazenda produtiva, e a de Teixeira de Freitas, lá da Suzano.
Já invadiram outra fazenda Esse da mês Suzano. invadiram lá no Espírito Santo, uma da Suzano, e invadiram em Pernambuco 10 fazendas. Né? Em Minas também já invadiram também. Em Minas agora invadiram a sede do INCRA. Estão brincando, né? Abriu vermelho e o governo não faz nada. Quer dizer, de 8 de janeiro é uma coisa, de um peso, duas medidas. Aí vale invadir terra produtiva. Pessoas que estão produzindo. Eu não entendi, Toné. Agora, eu não eles entendi. querem invadir, tirar o que tem dentro, desmatar, para plantar o que? Alface? Desculpa, viu? Tá tudo errado. Eu tô achando, isso aí é um achismo, viu, gente? Por enquanto é um achismo, eu não tenho provas. Mas eu tô achando que tá existindo aí uma manobra gigantesca desde 8 de janeiro. Uma manobra grande, de gente grande, que quer censurar a mídia, que quer censurar as redes sociais e tá colocando, né, esse terrorismo no Brasil para que dê oportunidade ao ministro Alexandre de Moraes de censurar as redes sociais. Nós tivemos agora, essa semana passada, o terrorismo na internet em relação às escolas. Brasil inteiro isso. Já estão dizendo aí que isso é culpa da violência praticada no governo Bolsonaro. Bom, separa, para com isso, tá ficando feio. Independente de Bolsonaro ou não, o fato é que já fizeram a reunião ontem com o ministro Alexandre de Moraes, governadores, e agora vão botar prefeitos nessa reunião para exigir que o Congresso Nacional faça uma lei censurando a rede social. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que estão no caminho errado. Não é dessa forma. Por que não querem a CPMI do 8 de janeiro? O Rodrigo Pacheco era para ser lido ontem, um tal do requerimento. Ele adiou de novo. Então tá adiando, é como diz, para ver as benesses, porque tem que dar alguma coisa. É emenda, tem que rolar alguma coisa para retirar assinaturas. Diz que tem uma tal de assinaturas em bloco. Eles querem que na véspera da entrega do requerimento, com essas assinaturas, eles aí retiram em bloco. Aí não vale mais nada, vai ter que ser arquivado. É isso que ele tá querendo. Aí estão chamando ele Rodrigo Pacheco, capacho do governo. Eu não tenho nada com política partidária, eu não estou aqui para defender A ou B. Mas por que, Barbosa? Que eles não querem, que não querem investigar e não querem uma CPMI, por quê? Do 8 de janeiro. Mas se for uma coisa feia, assombrosa, que rodou o mundo inteiro, e por que então não investigar? O Congresso está aí para isso. Então, vamos saber o que foi que houve, de quem foi a culpa, responsabilizar os culpados. Não é só aqueles que estão presos, não. Alguém aí tem culpa. Tem outras pessoas também envolvidas. Alguma coisa tem que acontecer nesse país, porque a gente não pode ficar mais sendo enganado, né? E outra coisa, esse negócio de se preocupar muito com Bolsonaro, esquece Bolsonaro, gente. Já acabou, já passou. Eu sei que vocês, cedo ou tarde, vão arrumar um jeito aí de deixar ele inelegível, que isso vai acontecer. Então, para que se preocupar com Bolsonaro? Vamos se preocupar com o Brasil. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Agora fica se dando essa atenção toda a meia dúzia de indivíduos que espalharam fake news na internet ameaçando as escolas. Tem outras maneiras de fazer isso, prendendo essas pessoas. Vamos buscar esses marginais, esses terroristas que atentaram aí contra as pessoas, né, botando fake news na internet, impedindo que pessoas fossem às escolas, fossem trabalhar, mobilizando o aparato policial. Vamos prender esses bandidos. Agora você ficar pedindo a um Congresso Nacional, através de uma pressão da sociedade organizada, usando como pano de fundo isso aí vocês estão marcando incompetência. Porque se tem como se prender esse pessoal, para que censurar a rede social? É só prender. É simples assim, né? Aqui na Bahia, por exemplo, Vitória da Conquista deu um exemplo. Foi a primeira cidade a prender, a gente testemunhou aqui. O menino postou lá uma besteira lá, ameaçando, a polícia foi lá, identificou de onde saiu, prendeu ele 2 horas depois, menos de 2 horas. Então é isso que tem que ser feito no Brasil. E não ficar aí perdendo tempo. Ontem teve uma reunião aí com o presidente Lula, com o Alexandre de Moraes, com governadores, até o governador da Bahia estava lá, a secretária de Educação, quer dizer, estão deixando de trabalhar no seu cargo, no seu gabinete ou no seu estado, para ir para lá discutir ameaça de internet. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Coisa mais relevante, mais importante. Tem mais coisa mais importante no Brasil para se discutir. Agora o presidente Lula quer reunir os prefeitos do Brasil inteiro. Não, ele só quer viajar. Aí cada viagem dessa que um prefeito faz é dinheiro do município que está saindo, ele não vai sozinho.
vai com comitiva. Vai para uma reunião. Vai para uma reunião para pedir E ao não faz Congresso virtual. Nacional que faça uma censura na rede Faz uma social. videoconferência. Quer viajar. Ô, presidente, ó, faz o seguinte, o que o PT queria fazer e não fez aqui na Bahia, mas não fez no Brasil. Cria um conselho, não, é um conselho, né? Conselho de Comunicação Nacional para regular a mídia. Não quer regular a mídia? Vamos regular agora, não precisa perder tanto tempo, né, com isso, pedindo ao Congresso Nacional que aprove Para uma mim, lei. o termo regular é censurar. E eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu também, eu sou contra. Censura é coisa de ditador. Agora Eu o não presidente sou a favor. Barroso só quer viajar. Inclusive, Aí já vai viajar de novo. Inclusive, a bandeira do PT para se eleger foi contra a ditadura, foi a favor da democracia. E censura não é nada democrático. Eu acho que a gente não pode ir por aí. E outra coisa, viu? O PT não pode deixar Alexandre de Moraes ficar com o mesmo gostinho que teve no governo Bolsonaro. Tem mais poderes, o legislativo tem mais poderes que o executivo. Ele né? tinha mais E poder. interfere em coisa do executivo que não é da alçada dele. Pois é, o Alexandre de Moraes tinha mais poder no governo passado do que o próprio presidente. E ele está querendo ter esse mesmo protagonismo no governo do PT. Cuidado, o PT não é bobo, mas também está deixando esse protagonismo acontecer, né? Ele ontem já estava lá ao lado do presidente da República, do Padilha, do governador da Bahia. Por que Alexandre de Moraes tem que estar numa reunião de governadores e presidente da República? A não ser que vocês queiram entregar o poder para ele. E não foi isso que Zé Disseu falou. Poder não se dá, se toma, né? Então, vamos com cautela aí e vamos punir quem está errando nas redes sociais. Vamos prender. Agora, ficar punindo toda uma sociedade por meia dúzia de vagabundos, de terroristas, aí não. Aí está tudo errado, né? Eu sou contra a censura. É o país mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos, dá um exemplo para o mundo. Eu nunca vi os Estados Unidos censurar as redes sociais. Não. E olha que lá tem medo de terrorista, né? E lá não acontece. E lá invadem escola e matam Pois mesmo. é, porque é que a gente está perdendo tempo com isso, gente? Vamos trabalhar. Olha um exemplo aí de trabalho. O governador Rui Costa está aí no governo Lula. É um homem trabalhador. Vamos trabalhar, o Brasil precisa disso, né? Vamos parar com isso, tirar os governos dos seus estados. Olha aí, o nosso governador já passou 8 dias na China, foi 10 dias, né? Mas é isso aí que eu tô Aí falando, nem bem Barroso. chegou, já foi para Brasília, junto com a secretária de Educação. O exemplo do presidente, viajou com aquela comitiva toda, com não sei quantas, quase mais de 100 pessoas. Não sei pra quê. Agora, ele já vai viajar de novo para a coroação do rei Charles III. Quer dizer, foi para os Emirados Árabes, já foi para... Eu vou lhe dizer, viu, Barbosinha, que é a lua de mel de Lula e de Janja. Agora, ele quer ter um protagonismo internacional que não tem. Que quem é ele na fila do pão? Agora ele tá se metendo em guerra de Rússia e Ucrânia. Eu acho que alguém tem que avisar ele que não, ele tá achando, aliás, que foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. Tem que explicar que foi o contrário. Ele tá gagá. Ó, eu vou passar. Ô, Rafa, eu queria que você mostrasse esse vídeo aí que eu mandei para você agora aí, viu? Vamos mostrar aqui. É uma coisa que está acontecendo no mundo todo, chega a ser engraçado isso aí, ó. Agora, com relação a isso, eu até concordo e acho bonito um presidente do meu país ser um estadista, né? Mas falou um bocado de porcaria lá, Barbosa. Não, veja bem, eu acho que é bonito ele promover a paz, isso é legal, o protagonismo o Brasil quer, a gente quer esse protagonismo. Eu, sinceramente, eu não vou mentir para você nem para ninguém. Eu achei horrível daquela vez que o nosso presidente beijou a bandeira de outro país, né? A bandeira americana. Isso aí eu não gosto. Eu acho que a gente não pode ser subserviente aí a nenhum país. A gente tem que ser soberano. E nesse ponto aí eu tiro o chapéu para Lula. Agora, claro que ele não vai resolver os problemas do mundo, Mas né? ele falou muita bobagem, tá? A União Europeia, os Estados Unidos, tá todo mundo aí contra ele, todo mundo mordido e revoltado. Chegou da China para ficar puxando o saco do Xi Jinping, né? Falando um bocado de besteira. Não é assim. Se você não sabe falar, cala a boca. Fica calado. Cala a boca, Magda. Vamos mostrar essa foto, Rafa, aí do emaranhado de fios aí. Olha, isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo em todos os países aí da América Latina. Na Europa acontece menos, mas alguns países também acontece. O que é que aconteceu? Antigamente os postes nas ruas era só para energia elétrica. Agora são operadores. Iluminação pública, né? Agora eles são também para as fibras óticas, os operadores de telefonia, de internet e de televisão. E aí, gente, aparece empresa todo dia.
uma empresa nova aparece botando fio nos postes. E a coisa está ficando impossível. Sem controle. Sem controle. Não, até que tem controle, porque a empresa... Mas não é controle, Barbosinha, não. Às vezes vai lá e puxa o fio da outra que é concorrente. Aí atira a internet da minha casa. É um problema. Isso é verdade. Gera confusão, um transtorno. Olha para isso aí, gente. Agora veja se alguém consegue... O cara vai identificar o que ele está consertando ali. Como é que ele vai saber? Ali tem que zerar isso aí. Tinha que arrancar tudo, todo mundo ficar sem internet, sem comunicação, para começar tudo de novo. Para isso. Onde é isso aí? Isso é no exterior. Mas aqui no Brasil não é diferente, aqui no Brasil não. é pior. Aqui vai lá tá pior nas ainda. favelas, nas comunidades, lá, carioca, você vê. É porque tem, além das Loucura oficiais, que tem você tem as redes piratas ainda. E os gatos. Os gatos, né? Os gatos net. E hoje em dia aqui no Brasil tem isso, né? Aquelas facções criminosas já dominam isso aí. Já dominam isso de internet e tudo. Aí faz o gato net, de o Sky, famoso gato tudo. net. Isso aí parece cabelo, aquele cabelo que embaraçava, né? Antigamente, que as mães Cabelo tinham que laço, desembaraçar. Rastafari. Não, nem rasta, é cabelo... O rasta é arrumado. O rasta é arrumadinho. Esse aí é aquele cabelo que embaraça, né? Quem não pentia o cabelo ficava todo embaraçado. Pichain, que chama. Vamos às notícias aí do Jornal à Tarde, Bárbara? Vamos dar aí os destaques. Olha, eu queria até lembrar que o ex-jogador do Palmeiras, né, William Bigode, que já passou pelo Fluminense e já saiu também, está sendo investigado por questões de golpe financeiro. E a polícia já conseguiu identificar mensagens que foram trocadas com esse jogador pelo Scarpa, que era a vítima, na véspera do jogo contra o Chelsea, que decidia um campeonato mundial. Você lembra daquilo que eu te falei sobre o Flamengo outro dia, Toné? Cabeça de jogador, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes você vê um time grande perder para um time menor, você fala, nossa, o time não jogou nada, o que é que aconteceu? A gente perder para o Maringá foi feio. Não é? Aí você não sabe o que acontece nos bastidores. Você vê a decisão de um mundial, que era uma coisa importante para o Palmeiras. 2 jogadores dos 4 mais importantes do time estavam discutindo sobre um golpe financeiro que um sofreu e o outro deu. Olha, que cabeça esses caras iam ter para jogar bem, né? Então o torcedor não sabe disso aí, não fica sabendo. Agora tá ficando sabendo, mas olha quanto tempo já tem que o Palmeiras disputou esse título, né? Então é isso aí, gente. Futebol é isso aí, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Você não fica sabendo o que acontece nos bastidores, nos vestiários. Esse dia Mané, que é um grande jogador, né, africano, que joga lá na Europa, deu um tapa na cara do jogador Sané, né, do Bayern de Munique, depois do jogo contra o Manchester City. E ficou até proibido de entrar no vestiário. Não sei nem se ele vai jogar hoje. Hoje tem um jogo importante, Manchester City e Bayern de Munique. Então são essas coisas que a gente que está de fora não sabe. E aí vê seu time se desclassificar de uma competição e fica pensando que é culpa do treinador ou que é culpa da diretoria. É culpa do jogador. A culpa é do jogador. Vamos lá, Bárbara, destacar o Jornal à Tarde? Vamos sim aqui. Escola não deve ser lugar de ambiente policial, diz Jerônimo, né? O governador destacou que estudantes e familiares precisam estar mais próximos das decisões do poder público. Ou seja, está dizendo que não vai ficar mais aquelas viaturas na porta, né? Com relação às escolas, aquelas ameaças de massacre que está tendo. Então, o governador Jerônimo está se pronunciando, dizendo que os pais, né, os familiares, os estudantes, devem estar próximos das decisões públicas, devem estar antenados, sabendo de tudo. Tem mais aí? Sobre essas notícias. Já estamos estourando o tempo, viu? O Denilton já está agoniado aí para entrar. TRF reforça ações de fiscalização durante o feriado de Tiradentes. Governador comenta sobre onda de terror no bairro Tancredo Neves. Nós comentamos ontem sobre o bairro Tancredo Neves. O bairro Tancredo Neves está um índice de violência altíssimo. Ontem eu inclusive... Outro dia, 3 homicídios num dia. Inclusive ontem aqui eu cheguei a explicar ali onde fica o Tancredo Neves, para quem não sabe e tudo mais. Ó, Bolsonaro deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que caso, né, o TSE o deixe inelegível. Aí é caso encerrado, martelo batido já. É isso aí. Bom, por hoje é só, a gente está encerrando aqui. Toné, muito obrigado mais uma vez. Bom boa dia, tarde boa para tarde. vocês e até a próxima. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste a gente na reprise. Um abraço, Bárbara. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.